A história começa na cidade de Shanghai. Num quarto silencioso, uma mulher com cabelo azul esverdeado, Zhang Wenxin, está amamentando seu filho recém-nascido. Ela diz ao bebê Shen Shen, como ele tem sorte de apenas comer e dormir, sorrindo que embora ela esteja perdendo o sono por causa dele, vale a pena se ele crescer saudável. Sem que ela saiba, o bebê não é comum. Ele é reencarnado e tem a consciência de sua vida anterior. Enquanto se alimenta, ele nota que seu cérebro não está totalmente desenvolvido, mas ele está consciente. Uma tela de status azul como um jogo aparece, identificando como Lin Zixin 33 anos com um nível biológico de nível comum. Ele percebe que tem uma habilidade especial de trapaça. Aos 3 meses de idade, Lin Zixin está em seu berço enquanto seus pais Zhang Guangqian e Lin Yanqing o observam. O pai comenta sobre como o bebê parece fisicamente talentoso, prevendo que ele se tornará um poderoso fusor de genes ou pelo menos um ciborgue. Enquanto eles falam, Lin Zixin está chutando. Uma notificação do sistema anuncia que ele chutou 10 vezes, concedendo-lhe o atributo biológico usar e avançar. Essa habilidade permite que qualquer parte de seu corpo que ele treine cresça infinitamente mais forte dentro dos limites baseados em carbono. Ele sente sua força crescer e se pergunta o que seu pai quis dizer com fusores de genes e ciborgues, imaginando super-heróis. Aos 4 meses de idade, Lin Zixin aprendeu a sentar e engatinhar. Para evitar assustar seus pais com seu desenvolvimento anormalmente rápido, ele treina apenas à noite. Cada vez que ele engatinha, seu sistema o recompensa com pontos. Um mês depois, aos 5 meses de idade, ele dominou andar. Aos 6 meses, ele finalmente consegue sentar e engatinhar na frente de seus pais sem parecer estranho demais. Enquanto assiste à televisão, um noticiário sobre bestas aberrantes mostra fusores de genes e ciborgues unindo forças para combatê-las. Pela primeira vez, Lin Zixin entende que este mundo é muito diferente de seu antigo mundo. Ele aprende que esta terra sofreu mutações dando origem a criaturas terríveis chamadas bestas aberrantes. Para combatê-las, a humanidade desenvolveu 2 caminhos. O primeiro é a ascensão mecânica, onde os humanos modificam seus corpos com tecnologia para se tornarem ciborgues poderosos. O segundo é a modificação genética, onde os humanos fundem seus genes com bestas aberrantes, tornando-se fusores de genes para combater monstros com seu próprio monstro. Percebendo os perigos, o reencarnado Lin Zixin resolve usar seu sistema para crescer com seu lança, evoluir suas habilidades enquanto permanece discreto e sobreviver neste mundo perigoso. Um dia, a campainha toca. Zhang Wenxin abre para uma mulher de vestido azul, Shumen, sua nova vizinha ao lado. Shumen apresenta sua família, seu marido Shen Jianyan e sua filha Shen Qinghan, que segura uma boneca. Lin Zixin olha para a menina com cabelo roxo. Ele reconhece Shen Jinlan como seu primeiro amigo neste novo mundo, sentindo que seus destinos um dia estarão fortemente ligados. O tempo passa e Lin Zixin se dedica ao treinamento. Aos 7 meses, graças à sua habilidade de usar e avançar, ele dominou a corrida, o salto e a linguagem básica conversando consigo mesmo, ganhando pontos de status para cada atividade. Aos 8 meses, seu treinamento progrediu para fazer abdominais e flexões em seu berço. Ele tem o cuidado de praticar apenas quando seus pais não estão por perto. Mas um dia sua mãe, Zhang Wenxin, entra na varanda e fica chocada ao ver seu filho de 8 meses fazendo abdominais. Ela esfrega os olhos em descrença. No entanto, sendo uma autora de romances da web, ela descarta como uma alucinação induzida pelo estresse. Lin Zixin imediatamente finge estar dormindo, respirando um suspiro de alívio e fazendo uma anotação mental para ser mais cauteloso. Alguns dias depois, enquanto lhe dava um banho, Zhang Wenxin faz outra descoberta chocante. Ela grita por seu marido, Lin Yexin. Quando ele entra correndo, ela aponta que seu filho de 8 meses tem abdominais definidos. Lin Yexin fica atordoado. Ele sugere animadamente que seu filho pode ser um prodígio em 1 milhão com um futuro brilhante como um poderoso fusor de genes ou ciborgue. Ouvindo essa narrativa de gênio, Lin Zixin fica aliviado por seu segredo estar seguro, percebendo como ele tem sorte de ter 2 autores de romances da web como pais. Lin Zixin reflete que nesta terra mutante ele não é o único gênio. Ele e sua mãe assistem a um noticiário sobre uma criança de 2 anos de uma família de artes marciais que consegue levantar um haltere de 20 quilos com uma mão. Zhang Wenxin puxa seu filho para perto, afirmando orgulhosamente que seu Shen Shen é tão incrível quanto. Lin Zixin fica tocado pela confiança de sua mãe e se pergunta se ele também será capaz de levantar 20 quilos quando completar 2 anos. Quando Lin Zixin completa 2 anos, seu treinamento valeu a pena. Ele manteve um perfil baixo enquanto desenvolvia secretamente sua força, levantando facilmente um peso de 20 quilos com uma mão na sala de armazenamento. Sua sessão é interrompida quando sua mãe chama que Han Han, no apelido de Xin Han, está aqui para brincar. Assustado, ele coloca o peso no chão e sai. Ele abre a porta para encontrar Shen Qinghan, agora também com 2 anos, oferecendo-lhe uma torta. Lin Zixin comenta internamente que devido às suas diferentes idades mentais, eles não brincam convencionalmente. Enquanto Han Han é uma criança típica, ele usa cada momento para treinar. Ele encontrou uma maneira única de passar o tempo com ela. Como ela gosta de ficar perto, ela serve como um colete com peso de tamanho personalizado perfeito para seus exercícios.
No entanto, o problema recorrente do qual ele se lembra quando sente um calor úmido e grita que Han Han fez X ele de novo, o outro ano se passa. Aos 3 anos, a força de Lin Ziken cresceu exponencialmente e ele consegue levantar um peso de 40 quilos com uma mão. Enquanto assiste à TV, ele vê uma reportagem sobre um prodígio de 4 anos levantando um haltere de 30 quilos e observa com satisfação que ele já é mais forte. Apesar de seu progresso, o sistema ainda mostra seu nível biológico como nível comum. Ele se pergunta o que seria preciso para atingir o nível 2. Com essas perguntas em mente, ele sai de sua casa pela primeira vez. O mundo lá fora é uma cidade futurista deslumbrante com homens besta e ciborgues, que ele assume serem os fusores de genes e ciborgues e sobre os quais ouviu falar. Acompanhado por sua mãe e seus vizinhos, Sumen e Shen Ting, ele vai para a biblioteca. Como seus pais não o deixam usar dispositivos eletrônicos, os livros são sua melhor fonte de informação. Na biblioteca, sua mãe o direciona para a seção infantil, mas Lin Zixin vai para enciclopédias avançadas com o Shen Jinjin preocupado seguindo. As mães observam confusas. Sumen pergunta por que ele gosta desses livros e Zhang Wanxin adivinha que são seus genes de gênio. Enquanto Shen Xinrei oferece biscoitos, Lin Zixin está absorvido em sua leitura. Através dos livros, ele aprende que toda a vida é categorizada em 6 níveis biológicos: comum, avançado, raro, épico, lendário. Ele percebe que humanos normais, como seus pais, estão na parte inferior, nível comum, tão insignificante quanto formigas em comparação com seres de nível superior. Este conhecimento acende um fogo sobre Lin Zixin. Ele deve acelerar seu treinamento enquanto mantém sua cobertura. Seu sistema alerta para uma nova missão. Leia Centos Min, de caracteres para ser recompensado com a raiz celestial da sabedoria. Animado para treinar tanto a mente quanto o corpo, ele aceita. Pelo próximo ano, Lin Zi pode dividir seu tempo entre treinamento físico e leitura voraz. Aos 4 anos, ele e Shen Qinghan começam um jardim de infância de mãos dadas com a professora Sirta Jiangmei. Seu trabalho árduo compensa. Logo após começar a escola, ele chega ao nível 2 comum. Sua proeza física é imensa. Ele consegue levantar um peso de 80 quilos com uma mão, saltar 1 metros e correr 100 metros em menos de 11 segundos. Estatísticas notáveis para um adulto, muito menos para um aluno do jardim de infância. Um dia, ele encontra crianças cercando uma Xinjin chorando, chamando de Mayona. Vendo sua amiga sendo intimidada, ele sabe que deve agir. Ele salta dramaticamente para o centro dos valentões. Ele encara e lança uma ameaça aterrorizante. Se alguém intimidar Han Han novamente, ele vai fazer xixi na cama deles todos os dias. A ameaça é infantil, mas ameaçadora funciona. Os valentões caem em lágrimas de nunca mais voltar ao jardim de infância. Shen Xin olha para seu protetor com admiração. Este ato desbloqueia uma nova conquista, título de Rei das Crianças do Jardim de Indimpes, e uma nova série de missões. Ele está encantado por poder trabalhar em várias missões ao mesmo tempo. Meio ano depois, ele completa sua missão de leitura. Tendo lido 100.000 mis de caracteres, ele recebe a raiz celestial da sabedoria, concedendo-lhe uma memória idética perfeita e capacidade de aprendizado humano máxima. O tempo voa e Sun Yi e Shen Qingyan estão quase com 7 anos posando para a foto de formatura do jardim de infância. Mesmo durante as férias, Lin Zixin não descansa, agora forte o suficiente para treinar com uma barra maciça de 200 quilos. Durante as férias, suas habilidades atingiram novos patamares. Ele conseguia saltar a mais de 2 metros de altura e havia quebrado a barreira dos 8 segundos na corrida de 100 metros com um tempo de 7 segundos e 98 centésimos. Sua mente estava tão afiada quanto impulsionada por seu novo atributo. Ele já havia terminado a maior parte do currículo do ensino fundamental. Sua nova vida começou na escola primária Sunji. Como ele já estava estudando sozinho disciplinas avançadas, as competições acadêmicas eram fáceis. Ele facilmente conquistou o primeiro lugar na competição acadêmica nacional da escola primária apenas para desbloquear seu título o mais rápido possível. Sempre que tinha tempo livre, ele dava aulas particulares para Xin Jingan. Embora não fosse um talento excepcional, ela era diligente. Com a ajuda dele, suas notas melhoraram drasticamente e depois de um semestre, ela ficou em segundo lugar na classe com Lin Zixian em primeiro lugar. Para acelerar sua missão, ele também participou de encontros esportivos escolares, quebrando todos os recordes. Justamente quando ele pensava que sua vida escolar continuaria nessa rotina previsível, uma nova aluna transferida especial apareceu. O professor apresentou a recém-chegada, uma garota com longos cabelos azul prateados chamada Baishu. Lin Zixin soube imediatamente que ela era diferente. Enquanto ela estava na porta, ele podia sentir uma aura incomum fraca que não pertencia a um aluno normal. Enquanto a nova aluna transferida, Baishui caminha para encontrar um lugar, os outros alunos observam curiosos ao lá. Xin Jinyan se inclina para Lin Zixin, a quem ela chama de Xiao Shen, e sussurra sobre como o cabelo de Baishui é bonito como flocos de neve de inverno. No entanto, Lin Zixin não está com vontade de discutir estética.
enquanto Baishui se senta perto dele, sua mente está na estranha aura não humana que ele sente dela. Ele se pergunta se ela poderia ser uma fusionista de genes ou descendente de um. Nos dias seguintes, Bija prova ser um enigma. Ela não fala com ninguém e ajeita a cabeça na mesa no momento em que a aula termina, permanecendo imóvel. Ela mal se levanta para ir ao banheiro. No início, os alunos ficam curiosos, chegando a tirar fotos com ela enquanto ela dorme. Mas como seu comportamento não muda, eles perdem interesse e a sala de aula volta à sua rotina. Essa paz é quebrada mais de um mês depois. Um fenômeno bizarro começa. Baixo começa a secretar um líquido branco viscoso. A substância tem um odor fétido e escorre por suas roupas e pernas. Os outros alunos reagem com nojo, reclamando do cheiro terrível. Um menino mal intencionado zomba com um comentário grosseiro sobre o líquido e então derrama sua garrafa de água sobre a cabeça dela, alegando que está lavando. Humilhada, encharcada, Baishui cerra o punho na mesa e lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ela começa a chorar, seus ombros tremendo com soluços silenciosos. Os valentões irrompem em risadas cruéis com sua angústia. Observando de suas mesas, Shen se vira para Lin Zixin com uma expressão preocupada, perguntando se eles podem ajudar a pobre Baizui. Lin Zixin está confuso. Ele havia sentido que Baizui era perigosa, então ele não consegue entender por que ela está chorando. Ele concorda em ajudar. Enquanto ele caminha em direção aos valentões, ele reavalia sua avaliação. Embora ele ainda não a entenda, ele percebe que por enquanto ela não é uma ameaça, ela é apenas uma garota fraca sendo intimidada e ele tem que intervir. Lin Zixin caminha até o valentão principal e o agarra pela gola, chamando seu nome, Guanchun. Com um sorriso ameaçador, ele ordena que o menino limpe a água da mesa de Baishu. Guanchun está aterrorizado e gagueja que vai limpar imediatamente. Os outros valentões sabem que estão em apuros. Lin Zikan é notório na escola por ser habilidoso tanto em acadêmicos quanto em lutas. Nem mesmo alunos da sexta série ousavam mexer com ele. Sabendo que é melhor obedecer, eles rapidamente pegam lenços e limpam a bagunça. Uma vez que a mesa está limpa, o olhar de Lin é quem varre o grupo. Ele ordena que todos os envolvidos peçam desculpas a ela imediatamente. Os valentões, soando aterrorizados, obedecem rapidamente. Eles se alinham em frente à mesa dela e curvam suas cabeças, oferecendo desculpas e prometendo nunca mais intimidá-la. Com os valentões desaparecidos, Baishu olha para cima, os ainda lacrimejantes. Ela agradece a Lin Zixin e Shen Qing'an coloca uma mão confortadora no ombro de Baishu, dizendo a ela que os colegas de classe devem ajudar uns aos outros. A partir desse dia, Shen Qing'an faz de sua missão fazer amizade com a garota quieta de cabelos brancos, sempre arrastando Lin Zixin junto. Os três começam a passar seu tempo livre juntos. Shen Qing'an é especialmente gentil, sempre compartilhando seus lanches mais saborosos com Baishu primeiro. Durante um desses momentos, enquanto Shen Qing'an oferece a ela um presente, Baishu hesita. Ela olha para Elise e pergunta se eles não estão enojados com ela porque ela cheira tão mal. Ela explica que sente muito por não confiar neles, mas desde pequena sempre foi ostracizada por todos. Ter alguém sendo legal quando ela parece tão irreal que ela pensa que deve estar sonhando. Baishu olha para cima surpresa quando Shen Qing'an diz a ela firmemente que isso não é um sonho. Shen Qing'an sorri gentilmente e diz que sabe como é, então ela nunca se sentiria enojada por ela. Ela declara que, contanto que Baishu esteja disposta, eles serão amigos para sempre, puxando um Lin Zikan ligeiramente exasperado para a promessa. Dominada pela emoção, Baishu abraça fortemente Shin. Lágrimas de gratidão escorrem pelo seu rosto enquanto ela os agradece por sua bondade. Depois de se recompor, ela diz a eles que quer dar-lhes um presente em troca. Ela estende um colar com um par de presas de fera, explicando que foi um presente de aniversário de sua mãe. Ela dá a eles, esperando que possa ser um símbolo de sua amizade. Shen Qing'an concorda entusiasticamente e as três crianças ficam juntas no pátio da escola enquanto o sol se põe, alegremente declarando que serão amigas para sempre. No entanto, assim que sua nova amizade foi solidificada, o inesperado aconteceu. Um dia, Shen Qing'an fica surpreso ao saber que Baishui foi transferida da escola. Lin Zixin confirma, revelando que a viu preenchendo os papéis de retirada. Ele volta a ver da porta do escritório do diretor. Ele viu Baishui com o diretor e um homem grande e intimidador com braços cibernéticos. O diretor garantiu ao homem que a papelada de Baishui estava completa e suas informações seriam mantidas confidenciais. O encontro confirmou as suspeitas de Lin Zixin de que a identidade de Baizhi não era simples. A partir desse dia, ele nunca mais viu Baizhi deixado para se perguntar sobre ela, mas ele observa que os eventos que se seguiram foram o que realmente capturou sua atenção. Algum tempo depois, Lin Zixin está em casa dando uma massagem nos ombros de sua mãe, Zhang Guanxi. Ela suspira de alívio, dizendo a ele que a massagem é perfeita depois de um longo dia de digitação. Lin Zixin observa internamente que aprendeu técnicas de massagem profissional graças à sua raiz celestial de sabedoria e fica surpreso com sua utilidade. Sua noite tranquila é interrompida por um importante noticiário. Apresenta outra conquista incrível do prodígio de Kyoto. Com apenas 10 anos de idade, o menino se fundiu com sucesso com genes de feras aberrantes e agora pode levantar uma pedra de 50 quilos com uma mão.
Lin Zixin reconhece o menino e percebe com um choque que seu rival já começou a fusão de genes. Seu pai, Lin Yansheng, reclama que o prodígio de Kyoto está sempre na TV, questionando se eles estão tentando transformá-lo em um influenciador. Os pais discutem sobre isso. Lin Yansheng explica que o menino é de uma família de artes marciais milenar, então eles provavelmente têm tecnologia avançada de fusão de genes. Jin Guoxiong argumenta que é errado usar uma criança como cobaia. Seu marido rebate que para tal família os interesses familiares vêm em primeiro lugar, ganhando um sarcástico "você sabe de tudo de sua esposa". Enquanto seus pais discutem, Lin Zixin está pensativo. Ele lembra que antes da fusão o prodígio conseguia levantar 100 quilos. Agora ele pode levantar 5 mels, um aumento de 5 vezes. Em comparação, Lin Zeiken, com apenas 8 anos, já consegue levantar um peso de 300 quilos com uma mão sem qualquer fusão de genes. Ele conclui com um punho confiante que seu próprio potencial é muito maior. Sua confiança estava nas alturas, esse sentimento durou pouco. O próximo noticiário ensinou a ele o verdadeiro significado do medo. As últimas notícias mostram uma cidade em um país vizinho completamente devastada por uma enorme explosão. O relatório afirma que, com base em imagens, o ataque foi realizado por ratos aberrantes gigantes. A tela mostra imagens horríveis de ratos monstruosos invadindo as ruínas, capturando uma mulher gritando em suas enormes mandíbulas em si, em seguida brutalmente a devorando. O noticiário continua confirmando que os cerejes foram responsáveis pelo ataque de ratos aberrantes a Tisa-chamas das sombras. Em uma conferência de imprensa, um funcionário do devastado país de Sakura pede ajuda internacional explicando que os hereges são um culto sombrio que manipula as feras. Assistindo ao noticiário, Lin Zexin aprende que o culto é uma organização anti-humana de traidores que servem as feras aberrantes para seu próprio ganho. Ele se sente aliviado por ter nascido em um país poderoso e estável, dando-lhe um lugar seguro para ficar mais forte enquanto se mantém discreto. Seus pensamentos são interrompidos por booms sônicos do lado de fora. Ele corre para a janela e puxa a cortina para ver um esquadrão de ciborgues fortemente armados voando pelo céu no Pinot. Ele se pergunta por que tantos estão sendo implantados, esperando que nada de ruim esteja acontecendo. Na manhã seguinte, tudo parece normal. Lin Zixin espera por Shen Qingyan, que corre pedindo desculpas pelo atraso. Enquanto ela se aproxima, ele percebe algo estranho. O colar de presa de fera que baixou e deu a eles, agora usado por Shen Qingyan, emite um brilho azul brilhante. Ele percebe que a presa é de uma fera aberrante e a fonte da fraca aura não humana que ele havia sentido nela. O brilho desaparece tão rápido quanto apareceu, e os dois não pensam muito nisso. No entanto, entre os ciborgues e a reação da presa, Lin Zixin sente que algo ruim está prestes a acontecer. A caminho da escola, uma mulher marcante com longos cabelos vermelhos em um vestido preto se inclina contra um poste de luz observando-os. Ela comenta sobre como as crianças são adoráveis e dá um passo na frente deles perguntando se eles são irmãos e irmãs. Shen Qingyan orgulhosamente a corrige, explicando que eles são melhores amigos de infância. A mulher sorri melancolicamente, comentando como ela gostaria de ter um amigo de infância também. Então sua expressão se torna sinistra. Ela se inclina, olhos brilhando, e pergunta por que eles estão indo para a escola sozinhos e onde estão seus pais. Quando Shen Qingyan começa a responder, Lindsay rapidamente agarra sua mão, interrompendo-a. Ele a puxa, afirmando que eles vão se atrasar, deixando a mulher misteriosa para trás. Uma vez a uma distância segura, ele gentilmente repreende Shen Kan, lembrando de não falar com estranhos. Ela concorda. Depois da escola, Lin Zixin os leva ao beco deserto. Shen Qingyan comenta nervosamente sobre como é assustador. Lin Zixin explica que a área está programada para demolição e todos já se mudaram. Sua caminhada é interrompida por uma voz familiar. A mulher de cabelo vermelho da manhã aparece comentando sobre como eles finalmente saíram da escola. Ela não está sozinha. Um homem grande e musculoso chamado Shen está com ela. A mulher diz a Shen que pegou as crianças por aqui. Lin Zixin fica alarmado. Ele havia deliberadamente escolhido uma rota diferente, mas ela de alguma forma os havia seguido. A mulher tenta atraí-los para mais perto com uma voz doce, oferecendo-lhes guloseimas. Seu cúmplice fica impaciente. Ele diz a ela para parar de falar e apenas nocautear as crianças para que eles possam acabar com isso. Sem outra palavra, Shen corre em direção a eles com um pano, gritando que está com pressa para vendê-los por dinheiro. Quando ele se aproxima, Lin Zixin empurra Shen Qingyan para fora do caminho e se prepara para enfrentá-lo. Ele fecha o punho e desfere um soco poderoso com toda a sua força. O golpe atinge o rosto de Shen Qingyan, parando o homem maior em seu caminho. A força imensa manda Shen voando para trás pelo beco com um grito de dor. A mulher de cabelo ruivo observa em total descrença, chocada que um aluno do ensino fundamental só mandar um adulto voando. No chão, Shen cospe sangue atordoado. Com Shen caído, Lin Zixin se vira para a mulher de cabelo ruivo. Antes que ela possa reagir, ele acerta um soco sólido e seu abdômen sai com um percup poderoso que a deixa inconsciente. De pé sobre os sequestradores derrotados, sua expressão se endurece. Ele pega um tiro próximo, com intenções sombrias.
Ele argumenta que, sem câmeras no beco deserto, ele deve acabar com eles. Se eles viverem, seus poderes sobre-humanos serão expostos, arruinando seu plano de se esconder e ficar mais forte. No momento em que ele está prestes a dar o golpe final, o chão treme violentamente, um terremoto poderoso sacode o beco, pegando-os de surpresa. Um momento depois, uma enorme mão com garras invade a parede de um prédio próximo. Um rato aberrante e monstruoso emerge da poeira, espalhando os pombos pairando sobre eles. A besta ignora as crianças e paira sobre a mulher inconsciente, mas em vez de devorá-la, ela a decapita com um golpe rápido de suas garras. O rato então pega sua cabeça decepada enquanto Shen Qinghan grita de terror. Reconhecendo o perigo, Lin Zixin pega a aterrorizada Shen Qinghan em seus braços. Ele diz a ela que é um rato aberrante e gigante e eles têm que chegar à segurança. Ele se vira e corre para longe, carregando-a enquanto fogem. Enquanto escapam, um flash de listras vermelhas e douradas corta o céu. Uma ciborgue feminina com cabelo loiro e acessórios de orelha de coelho em seu capacete mergulha no beco. Ela se move com uma velocidade incrível, um borrão de movimento enquanto passa pelo rato. Shen Qinghan, olhando por cima do ombro de Lin Zaiqin, exclama quão inacreditavelmente rápida a ciborgue é. A ciborgue pousa graciosamente atrás do monstro. Enfrentando o rato, a ciborgue feminina prepara seu ataque. Sua manopla brilha enquanto ela carrega sua arma e anuncia a fumaça anestésica. Ela dispara projéteis contra o monstro, causando explosões maciças que sacodem o beco. Lin Zixin protege Shen Qinghan da explosão. O rato aberrante é pego nas explosões de fogo, rugindo de dor, e fica atordoado pela fumaça anestésica. Vendo sua abertura, a ciborgue avança e acaba com a besta enfraquecida em uma enxurrada de golpes. Mais tarde, Lindsay assiste a um noticiário sobre o incidente em casa. Ele analisa a luta, concluindo que o nível de poder da ciborgue provavelmente não é muito alto. Ele argumenta que ela teve que enfraquecer o rato primeiro e ainda levou 7 minutos para matá-lo. Ele reflete sobre o perigo dos ratos aberrantes gigantes, sabendo que são criaturas duras que podem crescer mais de 10 metros de comprimento e atingir o 5º nível comum. Felizmente eles escaparam ilesos, o incidente o lembra dos perigos do mundo. Ele decide aumentar seu treinamento para se proteger e proteger aqueles que ele ama. Ele é visto mais tarde em seu espaço de treinamento fazendo agachamentos ponderados com uma barra pesada, seu sistema o recompensando com um ponto. Embora a ameaça de ratos aberrantes paire e a vida continua, logo ele e Shen Qinghan celebram seu 9º aniversário com ambas as famílias em torno de um grande bolo. Depois de fazerem desejos, eles trocam presentes. Graças à sua raiz celestial de sabedoria, Lin Zixin aprendeu a esculpir e em uma noite criou um grampo de cabelo de madeira intrincado para Shen Qinghan. Ela fica radiante, colocando no cabelo e exclamando o quanto ela ama. O tempo passa rapidamente e logo Lin Zixin e Shen Qinghan se formam no ensino fundamental e começam o ensino médio. Ao saírem, seu sistema notifica de que ele completou a conquista de 9 anos de educação obrigatória, desbloqueando os títulos de Rei Infantil do Jardim de Infância e Cão Superior do Ensino Superior Fundamental. Ele fica animado para desbloquear o título de Overlord do ensino médio em seguida, o que lhe considerar o atributo de sobrevivência do mais apto. Durante o intervalo, ele segue um regime de treinamento de alta intensidade. Seu treinamento inclui flexões com uma pedra maciça nas costas, concedendo-lhe enormes aumentos de estatísticas. Seu trabalho duro compensa. Pouco antes do início das aulas, após uma corrida de 10 km, seu sistema anuncia que seu nível biológico atingiu o 3º nível comum. Seus atributos físicos aumentaram drasticamente. Ele agora pode levantar 67 kg com uma mão, tem um salto vertical de 4 metros e pode correr os 100 metros rasos em 6 segundos. À medida que seu poder cresce, ele se pergunta que nível o prodígio de Kyoto chegou. Coincidentemente, uma notícia vai ao ar na TV na noite anterior ao início das aulas. O relatório revela que o prodígio agora com 14 anos se fundiu com genes de formiga gigante e pode levantar um bloco de liga de 2,5 kg com uma mão. Lindsay calcula que, como os genes de formiga gigante aumentam a força em um fator de 4 a 8, o verdadeiro levantamento do prodígio sem o aprimoramento genético é de apenas cerca de 50. Isso significa que Lin Zixin ainda é fundamentalmente mais forte. Ele sorri, imaginando o quão poderoso ele se tornará com a futura fusão de genes. No dia seguinte, começa o ensino médio. Como ele era o melhor aluno da cidade, todas as melhores escolas de ensino médio tentaram recrutá-lo. Ele aceitou o convite da escola de ensino médio Shanghai, mas apenas se Shen Qinghan pudesse estar em sua classe. Durante o registro, eles são recebidos pelo diretor e seu novo professor, que expressam quanto estão contando com ele. Após algumas amizades, ele inventa uma desculpa e sai com Shen Qinghan. A verdadeira razão pela qual ele escolheu a escola de ensino médio de Xangai foi por suas excelentes instalações esportivas. Eles planejaram jogar badminton na quadra da escola antes do início oficial das aulas. Na quadra, uma Xianxin animada diz a Lin Zixin eles deveriam começar.
Ela serve com um floreio chamando sua bola a curva das fadas. Lin Zixin facilmente pega a peteca no ar, mas o jogo deles é interrompido. Um grupo de veteranos se aproxima, e seu líder com um boné virado para trás pega a peteca, informando-os de que a quadra está reservada. Seus amigos zombeteiramente se oferecem para deixar Shen Jing ficar e lutar com eles. Shen Xin se mantém firme, dizendo a eles que tem que seguir as regras, e eles estavam lá primeiro. Lin Zixin, vendo se aproximarem demais de Shen Xin, intervém com uma expressão fria. Ele diz a eles para se afastarem dela e os lembra da regra de quem chega primeiro é atendido primeiro. O líder zomba declarando arrogantemente que está pegando a quadra. O líder segura a peteca e a joga para cima, mas antes que ele possa servir, Lin Ziqin se move. Ele declara que a partir de agora suas regras são as únicas que importam, com a explosão de poder, e salta e esmaga a peteca com uma força incrível. A peteca dispara pela quadra um borrão branco. Ela se move tão rápido que o líder mal tem tempo de reagir. O impacto estilhaça a raquete e lança o boné dele para o alto. Os veteranos ficam em choque, suando e tremendo. Eles se perguntam se Lin Zixin é sequer humano, questionando se ele é um fundidor de gente. Um deles nota, aterrorizado, que se o golpe tivesse errado por pouco, a cabeça do chefe deles teria sido arrancada. Completamente intimidados, os veteranos se curvam profundamente em sinal de desculpas. Eles dizem a Lin Zixin que entenderam as regras agora e que irão embora imediatamente, então eles batem em retirada apressadamente. Talvez porque a notícia do incidente se espalhou, ninguém mais se atreveu a intimidar Lin Zixin ou Shen Kuai novamente. Além de ser maior, com melhores instalações, a nova vida escolar deles parecia muito a mesma. Academicamente, Lin Zixin estava muito à frente, tendo terminado o currículo do ensino fundamental há muito tempo. Durante a aula, ele lia livros interessantes para passar o tempo. À noite, depois dos treinos, ele usava sua rei celestial de sabedoria para aprender novas habilidades online, rapidamente se aventurando em culinária, fotografia, direção, natação e vários esportes. Para desbloquear o título de chefão do ensino fundamental, ele não apenas ficou em primeiro lugar em todas as matérias, ele também representou a escola em competições nacionais. Ele estava no meio de uma montanha de troféus. Para manter um perfil baixo, ele tomava cuidado para não ganhar o primeiro lugar em todas as competições. Um semestre se passou e o título ainda não havia sido desbloqueado. No entanto, suas performances lhe renderam muitas fãs que deixavam pilhas de cartas de amor em sua mesa. Ele as ignorava. Além de dar aulas particulares para Shen Xinga, ele se concentrava no próximo festival de esportes da escola. Ele acreditava que se o dominasse completamente, finalmente desbloquearia o título. Para o festival, ele se inscreveu em apenas 3 eventos: arremesso de peso, salto em altura e corrida, representando força, salto e velocidade. Ele alcançou um impressionante arremesso de 201 metros no arremesso de peso. Embora ele tenha se controlado para não parecer tão sobre-humano, ele ainda conquistou facilmente o primeiro lugar em todos os seus eventos. Assim que ele estava sentado com Shen Xinyan, admirando sua medalha de ouro, ele sentiu uma nova onda de poder percorrendo seu corpo. Uma notificação do sistema apareceu anunciando que, como suas conquistas superaram em muito todos os outros alunos e alunos, ele havia desbloqueado o título de chefão do ensino fundamental. Com todos os 3 títulos da idade escolar desbloqueados, o domínio de 9 anos de educação obrigatória foi concluído e ele obteve um novo atributo biológico, sobrevivência do mais apto. Conforme o poder fluía através dele, ele percebeu com satisfação que o título finalmente havia sido desbloqueado. Enquanto Lin Zixin e Shen Xinhan saem da escola, ele considera seu novo atributo de sobrevivência do mais apto. A habilidade permite que um predador divore a essência vital de outras criaturas para evoluir. Ele se pergunta o que é essência vital, perdido em pensamentos até que Shen Xinhan o chama para esperar. Voltando à realidade, ele tem uma ideia. Ele pergunta a Shen Xinhan se pode pegar emprestado seu colar de presa de besta. Ela concorda e entrega a ele. No momento em que seus dedos tocam a presa, uma notificação do sistema aparece. Informa que ele devorou um traço da essência vital da borboleta gigante abissal, desbloqueando um novo guia com 1% de progresso. Uma imagem espectral de uma borboleta escura maciça com olhos em suas asas aparece ao redor dele. Ele fica atordoado ao perceber que a presa é um dente de borboleta. Naquela noite, esperando aprender mais, ele procura por borboleta gigante abissal online. Para sua surpresa, a pesquisa não retorna resultados. Percebendo que terá que estudar esta besta exótica sozinho, ele se lembra que Bai Shu havia dado a eles um par de presas. Ele vasculha sua bolsa e encontra o segundo dente. Segurando a segunda presa, ele mais uma vez absorve seu poder. Outra notificação do sistema confirma que ele devorou um segundo traço de essência vital, mas o progresso do guia só aumenta para 2%. Ele olha para a presa com decepção, percebendo que não há muita essência vital sobrando nela. Ele conclui que deve encontrar outra maneira de desbloquear o poder total da borboleta gigante abissal. No dia seguinte, após a escola, para impulsionar seu treinamento e garantir uma rota de fuga rápida de quaisquer bestas aberrantes, Lin Zixin começa a levar Shen Xinhan de bicicleta para a escola todos os dias.
Enquanto eles saem dos terrenos da escola, um homem o chama. Zishin, o homem de agasalhos, se apresenta como treinador Go da equipe de artes marciais da escola. Ele elogia o desempenho de Lin Zishin na competição esportiva como o melhor da história da escola. Com grande entusiasmo, o treinador Go o convida formalmente para se juntar à equipe, insistindo que seu talento atlético supera suas habilidades acadêmicas. Ele exorta Lin Zishin a dizer sim, mas também oferece a ele tempo para aprender sobre a equipe antes de decidir. O treinador Go fala tão rápido e apaixonadamente que Lin Zishin não tem a chance de dizer não. Acenando a Deus enquanto eles vão embora, o treinador diz a eles que a equipe de artes marciais está na sala C do ginásio, que ele estará esperando por eles se ele estiver livre para visitar no dia seguinte. Enquanto o sol se põe, Lin Zishin está de volta em seu quarto, pronto para testar sua nova habilidade. Ele bate palmas, esmagando uma barata e um mosquito que encontrou. Ele abre as mãos para examinar os insetos mortos, mas não sente nenhuma onda de poder. Ele percebe que matar criaturas comuns tão pequenas não acionou a habilidade. Ele deduz que apenas bestas poderosas ou exóticas carregam essência vital suficiente para serem devoradas para sua evolução. Para verificar sua nova teoria, Lin Zishin decide visitar o supermercado que vende carne de besta. Com Shen Qin Han na garupa, ele os leva de bicicleta para a cidade. Eles logo chegam a um grande supermercado de vários andares. Lá dentro, eles caminham pelos corredores e Lin Zishin nota que, embora haja muita carne de besta, está tudo pré-embalado. Ele sabe que não pode testar sua teoria sem tocar na carne. Assim que ele está se sentindo frustrado, ele ouve um açougueiro anunciando carne de besta cortada na hora. Ele avista um balcão com uma placa escrita carne de besta fresca, não pré-embalada, segura para comer, onde o açougueiro está comendo grandes pedaços de carne. Dizendo a uma Shen Qin confusa para esperar, ele diz que vai dar uma olhada na carne. Ele não explica mais, ansioso para confirmar suas suspeitas, e corre para o balcão. Ele estende a mão e coloca a mão em uma fatia de carne de besta recém-cortada. No momento em que ele faz contato, uma poderosa onda de energia roxa flui para ele. Assim como ele pensava, a carne de besta contém uma forte onda de essência vital. Ele cerra o punho empolgado com um largo sorriso no rosto. Shen Qin o observa, perplexa, se perguntando por que ele está tão animado apenas por tocar na carne. Ela se aproxima dele com um olhar de preocupação confusa, perguntando como a carne parece. Tentam manter a calma. Lin Zishin casualmente diz a uma Shen Qin, perplexa, que a carne parece mais fresca do que o normal e pergunta se ela quer tocar nela também. Ela acena frente com as mãos e se recusa, dizendo que ele já tocou o suficiente para os dois. Tendo confirmado sua teoria, Lin Zishin decide comprar um pouco da carne de besta para experimentar em casa, surpreendendo Shen Qin. Ele não se surpreende com a reação dela, sabendo que a carne de besta é incrivelmente cara. Mesmo a opção mais barata, a lula fantasma sombria, custa quase 1 milmente por Jin. Decidindo ir com a lula, ele pega um pacote. Shen Qin entra em pânico com o preço, dizendo que é caro demais e que ele deveria perguntar à mãe primeiro. Lin Zishin simplesmente sorri e dá um tapinha na cabeça dela, reconfortando-a. Ele diz para ela não se preocupar, inventando uma mentira de que sua mãe já havia dito para ele comprar bastante para as duas famílias. Um flashback mostra sua mãe, Zhang Wanxin, concordando alegremente em cozinhar um banquete. Internamente, Lin Zishin admite que, embora compartilhar faça parte de seu plano, sua outra razão mais importante é testar se ele pode absorver a essência da vida através do consumo, pois ele se preocupa que a absorção direta possa estragar a carne. No caixa, ele compra 3 embalagens de lula fantasma por um valor alto de 20.090 Trovent ienes. A caixa agradece a ele. Enquanto eles saem, Lin Zishin pensa sobre quão cara a carne era, se perguntando quando eles poderão comprá-la novamente. Quando eles terminam de fazer compras e já passa das 20.000, sabendo que a cidade tem estado caótica ultimamente, eles decidem ir direto para casa por segurança. No caminho para casa, Lin Zishin não consegue parar de pensar em seu experimento. Sem conseguir esperar, ele discretamente coloca uma embalagem de carne na cesta. Ele imediatamente sente uma onda familiar de energia roxa. Seu sistema confirma que ele devorou um traço da essência da vida da lula fantasma. Um novo guia para a criatura desbloqueado, mas seu progresso é de apenas 0,1%. Uma imagem espectral da lula ameaçadora com múltiplos olhos aparece em sua mente. Enquanto eles pedalam pelas ruas tranquilas, ele faz algumas contas mentais. Ele percebe que devorar uma pequena quantidade de carne só desbloqueou uma fração de seu poder. Ele estima que precisaria devorar 100 Jins para atingir 100% no guia, custando impressionantes 100.000 ienes. Ele considera a habilidade especial da lula de se dissolver na água e desaparecer e decide que a poderosa habilidade vale o preço. Seu custo é claro. Ele precisa ganhar uma grande soma de dinheiro, pois não pode pedir tanto à sua família. Ele então se lembra de sua segunda razão para comprar carne para testar se absorver sua essência vital a faria estragar. Ele olha para a embalagem. Já faz um tempo, mas a carne parece perfeitamente fresca. Ele sorri encantado que absorver a essência não estrague a carne. Enquanto ele continua a absorver seu poder, sua barra de progresso para a lula sobe para 3%. Sua concentração é interrompida quando Shen Qin grita um aviso.
Ele pisa nos freios, parando com um estrondo a poucos centímetros de um casal na ciclovia e se desculpa. Ele se repreende por não estar olhando para onde estava indo, então se pergunta por que a pista está tão lotada. Shen-Shin aponta para frente. Eles veem um impasse tenso. Um homem musculoso de cabelos ruivos está segurando uma mulher como refém sob a mira de uma faca. Shen Qin-Han reconhece a refém em terror como sua professora, Chao Mei. O homem grita ameaças para a multidão. A área está cercada por policiais que tentam atenuar a situação através de um megafone. O capitão da polícia impede um policial, Abin, dizendo para ele não atirar imprudentemente. O capitão explica que o alvo está muito perto da refém e está usando como escudo, tornando um tiro limpo impossível. O policial sugere gás sonífero, mas o capitão rejeita, temendo que isso provoque o suspeito antes que possa fazer efeito. Enquanto a polícia hesita, Lin Zexin decide agir. Ele discretamente pega uma pequena pedra do pavimento e a atira com incrível velocidade e precisão. A pedra atinge a arma do policial Abin, fazendo com que ela dispare. A bala perdida atinge a mão do sequestrador, forçando-o a gritar e deixar cair a faca, libertando a professora Chao Mei. Aproveitando a oportunidade, o capitão da polícia grita para sua equipe entrar em ação. Os policiais correm para frente e prendem rapidamente o suspeito desarmado, enquanto uma policial conforta aterrorizada, mas ilesa. À medida que a situação é controlada, Lin Zixin volta silenciosamente para sua bicicleta. Shen Qin-Han olha para ele com olhos arregalados e pergunta se ele jogou a pedra. Ele rapidamente a silencia, dizendo que eles deveriam ir embora e conversar mais tarde, e eles se afastam pedalando. Assim que estão prestes a escapar, uma voz manda parar. O capitão da polícia grita perguntando se Lin Zexin foi quem jogou a pedra. Em pânico por ser pego, Lin Zexin rapidamente nega tudo com um sorriso nervoso. O capitão os observa se afastando, achando estranho que alguém não queira admitir uma boa ação. Ele murmura em voz alta que é uma recompensa pela bravura. A palavra recompensa instantaneamente chama a atenção de Lin Zexin. Precisando de dinheiro, ele pisa nos freios, derrapa até parar e volta correndo para o capitão. Ele timidamente retira sua negação, admitindo que jogou a pedra e explicando que o dinheiro é realmente importante para ele. O capitão diz para ele ir à delegacia para fazer um boletim de ocorrência, prometendo ajudá-lo a solicitar a recompensa. Depois de informar suas famílias, Lin Zixin e Shen-Shin se preparam para ir à delegacia. Ele assume que tudo correrá bem, mas quando a polícia leva o suspeito algemado embora, algo dá muito errado. O rosto do suspeito começa a se contorcer grotescamente. A polícia percebe com horror que ele é um herege e está se transformando em um rato aberrante gigante diante de seus olhos. O monstro quebra suas algemas e começa a atacar, brandindo suas enormes garras contra os policiais. O capitão da polícia entra em seu rádio ordenando que todas as forças abram fogo, mas para proteger os civis. Os policiais descarregam suas armas, mas as balas não têm efeito. Um relatório frenético chega identificando eles como tendo se fundido com os Jins de Rei Rato e pedindo reforços imediatos. Percebendo o perigo, Lin Zixin pede desculpas, agarra os dois e os afasta, pedindo que corram. Ele está aliviado que o monstro não os deixa perseguindo, mas sabe que eles precisam fugir rápido. Enquanto eles fogem, uma nova figura risca o céu em uma aura roxa. É uma ciborgue feminina em uma elegante armadura futurística. Ela acerta um golpe poderoso no rato gigante, enviando-o cambaleando para trás. Flutuando no ar, a ciborgue, uma mulher com cabelos curtos e roxo escuro, começa a carregar um canhão de laser em seu peito. Com um comando para atirar, ela libera um enorme raio devastador de energia roxa que engolfa o rato mutante. A criatura ruge em agonia enquanto é completamente desintegrada, não deixando nada além de restos carbonizados. Lin Zixin observa, atordado pelo incrível poder da ciborgue. Com a ameaça desaparecida, a professora Chao Mei e Shen-Shin respiram aliviados. Lin Zixin, no entanto, está mais preocupado com sua bicicleta, observando com alívio que a explosão não a atingiu, o que teria sido uma enorme perda financeira. Assim que a tensão diminui, ele tem uma súbita percepção. Ele olha na cesta da bicicleta e vê que a carne de Lula fantasma estragou, exalando um cheiro fétido. Ele agora entende que sua teoria inicial tercial estava correta. Absorver a essência vital faz com que a carne estrague, mas há um atraso. Levantando um tentáculo flácido, ele percebe que precisa de uma desculpa e decide culpar a luta e o Hirige agora falecido. Fazendo um show dramático, ele joga o tentáculo estragado no chão, culpando o Ed e o ataque do ciborgue por assar a carne. A professora Chao Mei o consola, dizendo que o que importa é que todos estão seguros. Embora planejem ir para casa a pedido do capitão, eles acabam indo com a equipe de segurança para a estação. Eles não esperavam ser transportados na mesma van que os restos mortais dos Riedes. Após a explosão de lazer, tudo o que restou foi uma pilha de carne chamuscada em uma maca e o cheiro era intenso. Enquanto está sentado na van com cheiro ruim, outro pensamento atinge Lin Zixin. Ele se lembra de que as presas de Besta de Baixo ainda continham essência vital muito depois que a criatura estava morta. Uma nova possibilidade surge para ele.
Poderia haver essência vital sobrando também neste cadáver? E, em caso afirmativo, ele poderia devorar o gene de rato rei do cadáver para si mesmo? Sentado na van da polícia, Lin Zaijian se pergunta quanta do gene de rato rei ele pode devorar do cadáver chamuscado do herege. Decidindo descobrir, ele discretamente estende a mão em direção aos restos mortais. No momento em que ele faz contato, ele sente uma poderosa onda de energia vermelha. Seu sistema confirma que ele devorou um traço da essência vital do rato mutante gigante, desbloqueando seu guia com um progresso impressionante de 5%. Ele fica chocado com quanto absorveu e percebe que o frescor da fonte é diretamente proporcional à quantidade de essência vital que ele pode obter. O oficial de escolta, Abin, nota seu movimento e diz para ele ficar parado. Lin Ziqin rapidamente afirma que só precisava se alongar. Mais tarde, no escritório de segurança pública, ele sabe que, embora Abin tenha sido fácil de enganar, o capitão de segurança é mais esperto. O capitão informa Lin Ziqin que ele solicitou sua recompensa por bravura, mas então o questiona mais seriamente. Ele pergunta como um aluno do ensino fundamental a tal distância e com pouca iluminação conseguiu atingir com tanta precisão a mão da faca do herege com uma pedra. Lin Ziqin dá uma resposta vaga, alegando que é porque ele costuma treinar a mão direita. A resposta estranha deixa o capitão sem palavras. A conversa deles é interrompida quando Shen Qinhan grita que sua tia está aqui. Lin Ziqin fica surpreso ao ver seus pais correndo para dentro da estação. Sua mãe corre em direção a ele em pânico, chamando seu nome com uma expressão aterrorizada. Ela o abraça apertado, perguntando se ele está bem e dizendo que ele a assustou de morte. Ele tenta acalmá-la, garantindo que ele está bem e até ganhou uma recompensa por bravura. Segurando perto, sua mãe o faz prometer que da próxima vez que houver perigo, ele se esconderá em algum lugar seguro primeiro. Ela diz a ele com lágrimas nos olhos que tudo o que ela quer é vê-lo crescer em segurança. Lin Ziqin fica visivelmente emocionado com a sincera preocupação de sua mãe. Ao saírem, Lin Ziqin garante a sua mãe que sempre se protegerá primeiro. O capitão da polícia os observa partir, ainda ponderando as estranhas habilidades do menino. Ao saírem, Lin Ziqin passa por duas policiais discutindo o caso. Uma observa que os pervertidos estão ficando mais descarados e sua colega revela que o herege era um estudante de artes liberais da Universidade de Guangyuan com lavagem cerebral pelo culto do deus rato. A primeira oficial amaldiçoa o culto, mas a segunda aponta que eles precisam eliminar a causa reis, o autoproclamado Rei Rato. O nome instantaneamente chama a atenção de Lin Ziqin. No carro a caminho de casa, ele imediatamente começa a pesquisar o culto do deus rato em seu telefone, surpreso ao encontrar uma tonelada de informações. Ele aprende que a principal base do culto é na cidade de Xangai e a maioria de seus membros são párias sociais. Ele descobre uma informação chocante sugerindo que o Rei Rato quer evoluir para uma forma de vida superior e está forçando seus seguidores a coletar materiais de evolução. Isso leva a uma pergunta arrepiante. O Rei Rato, uma besta aberrante, já desenvolveu a ciência? Seus pensamentos são interrompidos quando ele olha pela janela e vê um rato gigante quase do tamanho de um gato na calçada. Por um momento ele se pergunta se está relacionado ao Rei Rato, mas rapidamente descarta a ideia, dizendo a si mesmo que no sul, ratos do tamanho de gatos não são tão incomuns. Sacudindo o pensamento, ele percebe o quão quieta Shen Qinhan tem estado. Ele olha e vê se contorcendo desconfortavelmente com os joelhos pressionados com força. Ele entende imediatamente. Ele se lembra de que desde que era criança, sempre que fica nervosa ou assustada, ela não consegue controlar a bexiga. Embora seja embaraçoso para ela, Lin Ziqin sempre sentiu que essa reação peculiar pode estar ligada a algum potencial oculto dentro dela. Quando chegam em casa, a mãe de Lin Ziqin, Zhang Wanxin, fica chocada ao saber que os quase 3 milhões de carne de besta se foram. Lin Ziqin rapidamente pensa em uma desculpa, alegando timidamente que durante a emergência ele deve tê-la derrubado enquanto fugia. Sua mãe imediatamente coloca sua segurança em primeiro lugar, dizendo para ele esquecer a carne e que tudo o que importa é que ele não se machuque. Lin já respira um suspiro interno de alívio, feliz por ter enganado sua mãe. No entanto, seu pai, Lin Yeshen, é mais teimoso. Ele anuncia que vai voltar para procurar carne cara, gabando-se de que um escravo assalariado como ele é durão. Lin Ziqin tenta impedi-lo, argumentando que é muito perigoso e a carne já estragou. Seu pai fica desconfiado, perguntando como ele poderia saber que tinha estragado. Suando nervosamente, Lin Ziqin rapidamente afirma que foi um palpite óbvio. Enquanto isso, de volta ao agora vazio escritório de segurança pública, o capitão da polícia ainda está ponderando os estranhos eventos da noite. Enquanto fuma um cigarro, ele não consegue se livrar da questão de como um aluno do ensino fundamental comum poderia ter jogado uma pedra com tanta incrível força e precisão. De repente, ele ouve um barulho estranho vindo do canto. Seus olhos se arregalam em choque ao ver um rato enorme muito maior do que qualquer roedor normal empoleirado em cima dos arquivos. Antes que ele possa reagir, o rato gigante pula para baixo. O capitão instantaneamente saca sua pistola e abre fogo.
O confronto é rápido e violento, terminando em um borrão sangrento. No dia seguinte, na aula, Lin suspira em sua mesa. Refletindo sobre a noite anterior, ele conclui que ainda é muito fraco em comparação com o poderoso Ed e a ciborgue feminina. Ele precisa ganhar dinheiro rápido para comprar mais carne de besta como a lua sombra fantasma para preencher a barra de progresso de seu guia. Ele considera se tornar um influenciador ou vender materiais de estudo, mas descarta a ideia como muito chamativa e contrária ao seu objetivo de manter um perfil discreto. De repente, uma ideia o atinge. Ele se lembra de que neste mundo artes marciais e fusão de genes são mais importantes do que a vida acadêmica. Ele decide que é hora de agir. Mais tarde, ele vai para a academia onde a equipe de artes marciais treina no edifício C. Ele encontra o treinador Gu bebendo de uma garrafa térmica e o cumprimenta. Um treinador Gu surpreso pergunta se ele está lá para se juntar ou apenas para aprender mais sobre a equipe. Em vez de responder, ele insiste em se inclina e discretamente pergunta se juntar-se a equipe oferece a Torina Sai, a equipe oferece uma chance de competir em torneios da cidade e se o prêmio em dinheiro é alto. O treinador sorri, confirmando que ele teria uma chance e que os prêmios valem dezenas de milhares. Com sua principal preocupação abordada, Lin aperta a mão do treinador e anuncia que está se juntando à equipe de artes marciais hoje. O treinador Gu o recebe feliz. O treinador reúne a equipe para anunciar seu novo membro. Ele apresenta Lin Zixin, lembrando de seu desempenho como campeão do encontro esportivo. Os outros membros da equipe Zankai, Huang Qianxin, Hora X, Li Shuton e Han Yigu se apresentam. Finalmente, Lin Zixin se apresenta. Como Lin Zixin não tem treinamento formal em artes marciais, o técnico Gu demonstra técnicas básicas de punho e perna. O treinador explica que os movimentos parecem simples, mas são difíceis de dominar, observando que o aluno mais rápido da equipe, Li Shuton, levou uma semana para aperfeiçoá-los. Ele então encoraja Lin Zixin a tentar. Lin Zixin assume uma postura pronta. Graças ao seu atributo de raio celestial da sabedoria que lhe concede uma percepção marcial enviada pelos céus, ele já memorizou e entendeu cada detalhe da demonstração apenas assistindo. Enquanto ele pratica as técnicas de punho, uma notificação do sistema o premia com pontos em vitalidade, força, destreza e proficiência. Ele executa os movimentos de mão e punho com precisão e velocidade impecáveis. Ele faz a transição perfeita para as técnicas de perna, executando chutes fluidos e poderosos. Outra notificação do sistema concede a ele pontos para seus músculos da perna, destreza e proficiência. O treinador e a equipe assistem em silêncio atordoado. O queixo do treinador cai e ele quase derruba sua garrafa térmica, incapaz de acreditar. Ele se pergunta como alguém poderia aprender as formas complexas perfeitamente depois de uma olhada. Olhando para o desempenho impecável, um único pensamento se forma em sua mente. Ele deve ser um prodígio das artes marciais único em 1 milhão. Naquela noite em Xangai, a mãe de Lin Zixin, Zhang Wonxin, o chama para jantar. Ele sai correndo ansiosamente, colhendo a mão perguntando o que ela fez. Ela orgulhosamente apresenta um grande prato da lula sombra fantasma que ele queria. O aroma é incrível e ele diz à mãe o quão incrível cheira. Ela exorta a comer enquanto está quente. Ele dá uma mordida e elogia sua culinária como a melhor do mundo. Satisfeita, ela diz a ele para comer muito, pois comprou 3 jeans completos para ele. Enquanto ele come, a notificação do sistema aparece. Ele devorou um traço da essência vital da lula sombra fantasma, consumi-la, elevando o progresso de seu guia para 3,1%. Ele percebe com frustração que comer a carne funciona tão bem. Se ele soubesse, não teria estragado o primeiro lote tocando nele. Enquanto eles comem, uma reportagem chama a atenção deles. É sobre uma garota gênio de 14 anos, a ciborgue mais jovem da história depois de se fundir com um núcleo de energia. Seu sistema de energia concede a ela habilidades sobre-humanas, levantando um silver de 5 mitan, quilos com uma mão, correndo 100 metros em 3 segundos e saltando 8 metros verticalmente. Assistindo a isso, Lin Zexin pondera o debate em seu mundo entre a fusão de genes do prodígio de Kyoto e a cibernética desta garota, qual caminho é mais forte. Seus pensamentos são interrompidos por outra notícia de última hora. Anuncia que o capitão de segurança que eles conheceram, Rei Chunshan, foi morto em seu escritório. As imagens de vigilância mostraram que ele foi atacado e devorado por um rato mutante gigante que se infiltrou na estação. Os paramédicos são mostrados levando seu corpo para uma ambulância. Lindsay está horrorizado. Ele se lembra do rato grande que viu na noite anterior e se pergunta se estava conectado. Ele imagina um rato gigante invadindo a cidade. A morte do capitão é um triste lembrete do perigo crescente. Olhando fixamente, Lindsay decide que deve intensificar seu treinamento imediatamente. Após a morte do capitão da polícia, Lindsay se dedica a um regime de treinamento extenuante. Após um treino intenso, ele agora pode correr 100 metros em incríveis 4,61 segundos. Seu poder físico disparou. Seu salto vertical é de 5,3 metros e ele pode levantar surpreendentes 1 dos milhas com uma mão. Além de seu treinamento pessoal,
ele continua sua prática de artes marciais com a equipe da escola, esperando aumentar sua força rapidamente para o próximo torneio. Na manhã seguinte, na escola, ele vai para a academia para praticar com um curioso Shenjin seguindo junto. No caminho, uma garota com cabelo rosa cumprimenta calorosamente Lin Zixin e oferece a ele uma garrafa de leite fresco. Ele educadamente recusa, agradecendo a ela, e passa com Shen Xinjia, deixando a garota desapontada. Observando a distância está seu companheiro de equipe Zankai. Ele cerra o punho com raiva, ressentido pelo fato de que a pessoa que o derrotou no encontro esportivo está rejeitando um presente da garota que ele admira. Incapaz de conter sua frustração, Zankai corre para frente e bloqueia seu caminho. Ele confronta Lin Zixin, repreendendo por sua má educação e por ferir os sentimentos da garota. Quando Lin Zixin calmamente explica que é alérgico ao leite, Zankai se recusa a acreditar nele e o chama de Mentimeishi. Enfurecido, Zankai aponta para Lin Zixin e o desafia para um combate. Ele define os termos. Se ele perder, nunca mais incomodará Lin Zixin. Mas se Lin Zixin perder, ele deve beber toda a garrafa de leite. Assim que o desafio é emitido, uma nova notificação do sistema aparece. Uma nova missão de conquista foi acionada. Derrote 1.000 oponentes diferentes em competição formal para a sobrevivência da característica mais apta. Um sorriso malicioso se espalha pelo rosto de Lin Zixin. Esta é a oportunidade que ele estava esperando. Cercado por uma aura rocha ameaçadora, ele aceita o desafio, seus olhos brilhando de antecipação ao concordar com o combate. A notícia do duelo se espalha rapidamente pela escola. 2 alunos decidem animadamente assistir à luta entre o júnior popular, Lin Ziqin, e um sênior. Quando eles estão prontos, a academia está lotada de espectadores em um grande círculo ao redor da área de combate. A multidão está claramente do lado de Lin Zixin. Muitos de seus fãs femininos o animam, dizendo-lhe para dar uma lição em seu oponente, incluindo a garota de cabelo rosa diante que prepara seu telefone. Zankai zomba, irritado que todos presumam que ele perderá. Ele admite internamente que o talento de Lin Zixin cresceu incrivelmente no último mês. Ele vê este duelo como sua última chance de colocar o gênio Ascensão em seu lugar e mostrar sua própria força. Em contraste com a intensidade de seu oponente, Lin Zixin parece imperturbável. Ele afirma casualmente que precisa ir para casa para jantar e pergunta se eles podem fazer a luta rápida. Tomando isso como um insulto, Zankai sorri e concorda em conceder seu desejo. O treinador Go se coloca entre eles para arbitrar. Ele levanta a mão para começar, lembrando-os das regras. No entanto, antes da luta começar, Zankai grita para que eles esperem. Com um sorriso condescendente, ele oferece a Lin Zixin uma desvantagem. Ele aponta que treinou por quase 2 anos, enquanto Lin Zixin é um novato de apenas um mês. Para ser justo, ele declara que deixará Lin Zixin fazer os 3 primeiros movimentos. Lin Zixin simplesmente concorda. No momento em que ele concorda, Lin Zixin entra em ação. Ele fecha a distância rapidamente, pegando Zankai de surpresa. Antes que seu oponente possa levantar a guarda, Lin Zixin desfere um único soco devastador. O golpe atinge com força brutal, mandando sangue voando do nariz de Zankai. Ele é nocauteado instantaneamente, caindo inconsciente no chão da academia. Toda a academia fica atônita em silêncio. O queixo do técnico Gu cai enquanto ele olha incrédulo, gritando que a luta acabou com um soco. O resto da equipe de artes marciais e a multidão ficam igualmente chocados, chamando o resultado de ridículo, incapazes de processar que o duelo terminou em um único segundo. O silêncio é quebrado por um rugido de celebração. Shen Qinhan joga o punho no ar, torcendo estaticamente pela vitória de Lin Zixin. As outras garotas, incluindo a de cabelo rosa, se juntam gritando quão incrível ele era. De pé sobre seu oponente derrotado, Lin Zixin recebe uma notificação do sistema. Informa que ao derrotar um rival e ganhar a afeição do sexo oposto, ele obteve direitos de acasalamento prioritários. Mais importante, o progresso de sua nova missão agora é de 1. Ele reflete que tem um longo caminho a percorrer para desbloquear o atributo de seleção natural. Para acelerar seu progresso, ele se volta para os membros aterrorizados restantes da equipe de artes marciais. Com um sorriso amigável, mas perturbador, ele sugere que todos deveriam lutar também. Os membros da equipe olham para trás, seus rostos pálidos de horror. Imediatamente, todos começam a dar desculpas patéticas. Um tem escola lotada, a mãe de outro está esperando para jantar, enquanto outros fingem estar doentes. Antes que possam fugir, Zankai luta para se ajoelhar. Ele se recusa a aceitar sua derrota, acusando furiosamente Lin Zixin de um ataque furtivo e prometendo esmagá-lo em uma revanche. O técnico Gu intervém, dizendo a Zankai para aceitar sua derrota como um homem. O treinador então se pergunta em voz alta se o soco foi apenas um golpe de sorte, decidindo testar a teoria em outro membro da equipe chamado Xiao Lizi. Ouvindo seu nome, um garoto de cabelo espetado congela de terror. Embora ele assuma uma postura de luta, ele está claramente aterrorizado, implorando a Lin Ziqin por misericórdia e para não acertar seu rosto.
10 minutos depois, os resultados são claros. Vários membros da equipe de artes marciais estão deitados inconscientes no chão da academia. Lin Ziqing está de pé sobre eles, notando que ele se certificou de não pegar muito pesado com eles e apenas trocou alguns golpes. No entanto, quando ele verifica seu sistema novamente, ele fica desapontado. Além da vitória inicial, nenhum dos outros combates contou para sua conquista. A contagem de rivais permanece em 1000. Ele percebe que o treinamento amigável não é suficiente. Ele tem que derrotar rivais em uma competição oficial. Enquanto pensa nisso, uma mão bate em seu ombro. O técnico Gu sorri maniacamente, declarando que Lin Zixin é um verdadeiro gênio. Ele exclama que em pouco mais de um mês, o recém-chegado se tornou o as da equipe cheio de nova confiança. O técnico proclama que com Lin Zixin liderando, sua escola esmagará todas as outras e conquistará o primeiro lugar no torneio regional de artes marciais deste ano. Enquanto o técnico Gu comemora, Lin Zixin tem um momento de clareza. Ele percebe que o treinador está certo. O próximo torneio é a oportunidade perfeita para enfrentar muitos oponentes oficiais de uma vez. Ele fica determinado, entendendo que desde que se derrote em uma competição oficial, cada vitória deve contar para seu progresso. Seus pensamentos são interrompidos quando um Zhang cai derrotado e chama seu nome. Tendo recuperado a consciência, Shang Liang se levanta, aponta para Lin Zixin e aceita formalmente sua derrota com uma declaração de submissão bizarra e excessivamente gráfica. Suas estranhas palavras deixam todos, incluindo Shen Qingliang, o técnico Gu e Lin Zixin completamente chocados e perturbados. Com o duelo terminado, os espectadores e o treinador fogem rapidamente, deixando um Zhang Kai perplexo sozinho, reclamando que não havia terminado seu discurso. Neste mundo, os alunos do ensino médio devem escolher entre artes marciais ou acadêmicos. Dados os perigos do mundo, a aula de artes marciais é considerada a escolha superior. Determinado a não ficar para trás, Shen Qingliang decide se juntar à aula de artes marciais e começa a treinar rigorosamente com Lin Zixin. Sua rotina diária é intensa. Eles começam com uma corrida de 3.000 metros seguida de uma hora de prática de combate corpo a corpo. Depois disso, eles fazem abdominais e flexões para construir força. Para concluir cada sessão, Lin Zixin dá a Shen Qingliang uma massagem para aliviar sua tensão muscular. Claro, Lin Zixin não alivia em seu próprio treinamento. Ele se esforça ao limite diariamente, impulsionado pelo objetivo de vencer o torneio e desbloquear o atributo de seleção natural o mais rápido possível. Um mês depois, todo o seu trabalho árduo está prestes a ser testado. Chegou o dia do torneio regional de artes marciais e o determinado Lin Zixin está pronto para competir. O torneio é no enorme ginásio da cidade com uma enorme multidão em torno de um ringue de luta central. Na área de espera, o clima é tenso. O técnico Gu revê nervosamente a lista, reclamando que sua escola, Shenyai High, empatou em uma partida contra a equipe mais forte, Tiananmen High. Outro membro da equipe aumenta a ansiedade, mencionando que seus oponentes têm um lutador que pode correr os 6 metros em menos de 9 segundos, deixando-se sentindo superados. Sentindo o baixo moral da equipe, Lin Zixin calmamente levanta a mão e se oferece para lutar primeiro. Embora ainda preocupado, o técnico Gu concorda em deixar seu subir ao palco. Enquanto Lin Zixin entra na arena, Shen Qingliang incentiva das linhas laterais enquanto o técnico Gu grita encorajamento através de um megafone. Lin Zixin se prepara para a luta. Seu oponente, um estudante muito maior e mais musculoso de Shenyai número 1 Ai, dá um passo à frente. Ele reconhece o talento de Lin Zixin por chegar ao torneio como um primeiro ano. No entanto, seu tom rapidamente se tornou zombeteiro. Ele zomba que o palco não é para um baixinho que nem atingiu 1,7 metros. Flexionando o bíceps, ele promete mostrar a Lin Zixin o que uma verdadeira lacuna no poder parece. O árbitro sinaliza para o duelo começar. O grande oponente avança lançando um soco poderoso. Para seu choque, Lin Zixin não recua. Ele desvia do golpe sem esforço e contra-ataca com um soco rápido no peito de seu oponente. O impacto é devastador. A força manda o estudante enorme voando para trás pela arena, nocauteando. O locutor olha em silêncio atordoador antes de gaguejar uma vitória para Lin Zixin. Na lateral, Shen Qingliang pula de alegria, torcendo para que seu Shaoxi seja incrível. O resto da equipe de Shenyai High entra em erupção em celebração, cercando seu treinador e gritando que Lin Zixin é insano, descartando a força de seu oponente como um músculo morto. Enquanto isso, do outro lado, o treinador do Shenyai número 1 tá furioso. Ele repreende seu aluno derrotado por atacar cegamente sem usar seu jogo de pés. De volta ao ringue, Lin Zixin recebe uma notificação do sistema confirmando que ele derrotou outro rival do torneio, melhorando seu ranking e elevando sua contagem de eliminações para 2000.
Ele fecha o punho, satisfeito que essas partidas são o que ele precisa para avançar. O treinador adversário, determinado a impedir isso, chama seu próximo lutador, um garoto chamado Shen Feng, e ordena que ele esmague o calouro o mais rápido possível. Shen Feng concorda calmamente. Ele entra no palco e assume uma postura pronta, parecendo muito mais calmo do que o último lutador. O locutor sinaliza para o início do segundo duelo. Shen Feng imediatamente mostra sua técnica superior, movendo-se com velocidade incrível, lançando uma enxurrada de ataques. Lin Zichen calmamente encontra o ataque, bloqueando um chute poderoso com uma mão. No entanto, a força de seu bloqueio faz com que Shen Feng gie descontroladamente no ar antes de cair com força no chão da arena, inconsciente. Médicos entram correndo com uma maca e levam Shen Feng embora, afirmando que ele precisa de uma tomografia craniana. A multidão fica perplexa. Eles murmuram entre si, questionando o que acabou de acontecer e especulando que o aluno de Shanghai Hai deve ter uma sorte insana. Alguns espectadores irritados gritam que o torneio deve ser fraudado, exigindo um reembolso. No entanto, o treinador do Shanghai número 1 sabe melhor. Agarrando a cabeça em desespero, ele percebe com horror crescente que isso não é sorte. O calouro de Shanghai Hai é a coisa real. De volta à área de espera, o treinador tem uma nova estratégia. Ele chama seu próximo lutador, um garoto de cabelo espetado chamado Gao Fei, e dá-lhe ordens estritas para se concentrar inteiramente na defesa, avisando de que ele não pode se dar ao luxo de perder. Gao Fei, no entanto, está repleto de confiança. Ele calmamente diz ao seu treinador para não se preocupar, garantindo-lhe que ele vai ganhar. Enquanto caminha para o ringue, Gao Fei internamente descarta as vitórias de Lin Zichen. Ele acredita que seu oponente não é forte e só venceu por meio de truques. Com sua velocidade superior, correndo 100 metros em menos de 9 segundos e maior experiência, ele tem certeza de que não pode perder. A multidão está agitada. Espectadores discutem a reputação de Gao Fei, maravilhando-se com sua velocidade. Uma pessoa menciona que seu pai é um usuário de fusão de genes, explicando suas habilidades aprimoradas. O consenso é que a impressionante corrida de Lin Zichen está prestes a terminar, embora reconheçam seu grande potencial. O locutor sinaliza para o início do duelo. Ignorando as instruções de seu treinador, Gao Fei imediatamente parte para a ofensiva, investindo contra Lin Zichen com um chute poderoso. Ele segue com golpes rápidos, desencadeando sua técnica especial, o punho de pedra quebrando a água corrente. Seu treinador observa furioso, gritando com seu aluno desobediente por atacar. Gao Fei zomba da defesa, acreditando que um gênio como ele não precisa disso. Enquanto isso, Lin Zichen, facilmente evitando os golpes, acha técnica interessante existir e aprendê-la no local. Já o Fei fica frustrado por não conseguir acertar um único golpe. Ele parece sem fôlego e exige saber como Lin Zichen está evitando seus ataques. Desconcertado, Lin Zichen calmamente pergunta se ele tem outros movimentos, provocando. Enfurecido, Gao Fei desencadeia outra saraivada desesperada de socos. Vendo os meus movimentos previsíveis, Lin Zichen decide que a hora da observação acabou. Ele pensa, tudo bem então, vamos acabar com isso. Ele se esquiva sem esforço do soco final e contra-ataca com um único chute poderoso no meio do corpo de Gao Fei, terminando a partida instantaneamente. A multidão fica mais uma vez em um silêncio atordoado e sem palavras. O silêncio é quebrado por aplausos estrondosos dos torcedores de Shanghai Hai. O treinador Gu e Shen Xinjin estão em êxtase, gritando que seu Shaoxin é uma fera e comemorando sua terceira vitória consecutiva. O resto do torneio prossegue da mesma forma. Os próximos oponentes são ainda mais fracos. Ele derrota cada um sem esforço e logo elimina sozinho todos os 5 lutadores da equipe adversária. Nos próximos 2 dias a história é praticamente a mesma. Ele continua seu desempenho dominante, derrubando mais 2 escolas sozinho. Graças à sua incrível exibição, ele lidera com sucesso Shanghai Hai para vencer o campeonato. Ele e sua equipe pousam orgulhosamente com suas medalhas e troféu. No entanto, ao verificar seu sistema, sua contagem de rivais é de apenas 16.000. Ele percebe com decepção que, nesse ritmo, levará anos para desbloquear o atributo de seleção natural. Apesar de seu lento progresso na missão, há um lado bom. Ele não esperava que o treinador fosse tão generoso, mas ele recebe a maior parte do prêmio em dinheiro do torneio no total de 2 mentes. Combinando isso com o prêmio em dinheiro de competições acadêmicas, ele agora tem cerca de 30 yuan. Esse dinheiro não dura muito. Ele imediatamente gasta tudo no supermercado em um enorme suprimento de carne de lula sombra fantasma. Nas próximas semanas, ele devora carne cara em todas as refeições. Depois de consumir 30 jeans, seu progresso de desbloqueio do código para a lua sombra fantasma atinge 33%. Seu treinamento intensivo e consumo de carne de fera valem a pena. Em seu segundo ano do ensino fundamental, ele chega ao próximo nível, avançando do nível 3 ordinário para o nível 4. Suas habilidades físicas atingem novos patamares. Ele agora pode levantar sem esforço 18,90 kg com uma mão, pular 505 metros verticalmente e correr 100 metros em apenas 4,49 segundos. O tempo voa e, em breve, ele e Shen Xin se formam na divisão do ensino fundamental de Xangai.
No entanto, quando os resultados do vestibular do ensino médio são divulgados, seus caminhos parecem destinados a divergir. Uma Shen Jin de coração partido senta-se em seu quarto chorando. Ela pergunta a Lin Zijian por quê. Depois de todo o seu trabalho duro, eles não podem mais ir para a mesma escola secundária. Ele explica que embora ele tenha ficado em primeiro lugar em artes liberais e artes marciais, suas notas acadêmicas foram excelentes, sua nota de artes marciais não foi alta o suficiente para a classe de elite em Shen enquanto ele conforta o choro Shen Xinjin. Ela pergunta o que acontecerá agora. Ele diz a ela que o diretor de Shentin está vindo para sua casa, provavelmente para recrutá-lo, e pergunta se ela virá. Sentindo sem esperança, ela responde em lágrimas que não tem nada a ver com ela, pois o diretor obviamente só está vindo por ele. Pegando sua mão, Lin Zixin a puxa para cima e a leva para fora do quarto. Ele diz a ela para não se preocupar. Ele tem um plano. Ele revela sua única condição para ficar em Shanghai High. Shen Xinhan tem que ser sua colega de classe. Como prometido, o diretor de Shanghai High visita a casa de Lin Zixin. Ela, sua mãe e Shen Qingan discutem seu futuro por várias horas com o diretor expressando o quanto ela quer que ele permaneça em sua escola. Quando a reunião termina, o diretor se levanta para sair. Como oferta final, ela diz a Lin Zixin que se ele concordar em ficar, ela considerará qualquer pedido que ele tenha. Aproveitando a oportunidade, Lin Zixin declara sua única condição. Shen Qingan deve ter permissão para continuar na mesma classe com ele. O diretor olha para a nervosa Shen Qinji e confirma seu nome. Sem hesitação, ela concorda. Com um sorriso, ela diz a ambos para se apresentarem juntos em Shanghai High para o novo ano letivo. Alegres, Lin Zixin e Shen Xingan agradecem a ela. Com seu futuro no ensino médio garantido, Lin Zixin participa de seu torneio final de artes marciais do ensino fundamental. Como esperado, seu poder esmagador facilmente leva a sua equipe a outro campeonato. Ele decide usar o prêmio em dinheiro para finalmente desbloquear o códice da Lua Sombria Fantasma. Ele estava apenas a 20% de distância e o novo prêmio em dinheiro foi suficiente para maximizar a barra de progresso. Inseguro sobre o que poderia acontecer, ele viaja para uma floresta isolada fora de Xangai para segurança. Decidindo não perder tempo, ele começa a devorar a essência da vida do último da carne de lua. Uma poderosa energia azul o envolve enquanto uma notificação do sistema confirma que ele está absorvendo uma grande quantidade de essência. Seus olhos se arregalam ao sentir uma onda final de poder e a barra de progresso do códice atinge 100%. Uma nova notificação anuncia que ele desbloqueou o códice da Lua Sombria Fantasma e obteve um novo atributo biológico, benção da afinidade líquida. A habilidade aumenta sua afinidade com a água, permitindo que ele se mova livremente e até desapareça em ambientes aquáticos. No entanto, enquanto o poder se acomoda, ele fica na floresta silenciosa segurando os tentáculos de lula flácidos e sente que sua nova habilidade é meio decepcionante. Ainda se sentindo desapontado, Lin Zixin testa sua nova habilidade em um lago próximo. Ele descobre que sua bênção de afinidade líquida tem alguns benefícios. Ele pode mergulhar por longos períodos sem que sua pele enrugue e nadar é muito mais fácil com resistência reduzida da água. No entanto, não há outros efeitos notáveis. Ele se senta na água e racionaliza que como a Lua Sombria Fantasma é uma besta de nível baixo, é justo que a habilidade não seja muito poderosa. Ele decide que para obter melhores atributos ele terá que economizar para carne de besta de nível superior ou se tornar forte o suficiente para caçar bestas mutantes selvagens poderosas. A memória dos aterrorizantes ratos mutantes gigantes fortalece sua determinação e ele fecha o punho, determinado a ficar mais forte. Com menos de uma semana antes do início das aulas, a mãe de Lin Zixin e a família de Shen Qingan decidem fazer uma viagem. Para estudar melhor sua nova afinidade líquida, Lin Zixin sugere que eles vão à praia. Enquanto estão no oceano, Shen Xinhan estremece e reclama que a água do mar está fria. Lin Zixin, no entanto, se sente perfeitamente em casa. Ele diz a ela para se acostumar e então mergulha na água, nadando com uma velocidade incrível. Enquanto ele se move, seu sistema o recompensa com pontos de estatística por nadar e mergulhar. Da costa, um nervoso Shen Jian chama pedindo-lhe para ensiná-la a nadar. Lin Zixin tira a cabeça da água, de repente lembrando que sua amiga de infância ainda não sabe. Ele começa a ensiná-la pacientemente o básico. Dado seu talento atlético médio, ele presume que ela terá dificuldade. No entanto, Shen Xinhan prova que ele está errado. Ela exclama animadamente que nadar é surpreendentemente fácil e que ela aprendeu imediatamente mergulhando sem esforço. Ela nada graciosamente e emerge com um olhar de choque, surpresa por poder mergulhar sem nenhuma instrução. Lin Zixin observa em choque enquanto uma estranha aura azul de água parece emanar dela. Depois que ela emerge, ela diz animadamente o quão incrível é a sensação. Ela observa que, embora abrir os olhos debaixo d'água geralmente cause ardência, ela não sente nenhum desconforto. Na verdade, ela acha legal e agradável. Suas palavras deixam Lin Zixin profundamente pensativo.
Ele observa nadar para longe, achando a situação incomum. Ele raciocina que mesmo com um talento natural para a água, não há como ela ter dominado todas as habilidades tão instantaneamente. Seu rápido aprendizado simplesmente não é normal. De repente, uma constatação surge sobre ele. Ele se lembra de seu problema de longa data com enurese noturna quando está nervosa. Ele se pergunta se essa fraqueza é realmente um sinal de uma poderosa afinidade inata com a água com a qual ela nasceu. A ideia o excita. Ele se convence de que ela pode possuir algum tipo de corpo de cultivo especial, como um personagem dos romances de Yashin e seus pais. Para testar sua teoria, eles continuam mergulhando. Seu desempenho choca ainda mais enquanto eles exploram o mundo subaquático. Ele observa que eles estão prendendo a respiração por mais de 10 minutos, um feito incrível para uma iniciante como Shen Xinhan. Enquanto nadam, a expressão de Shen Xinhan muda repentinamente. Um estranho som rodopiante começa a vibrar através da água ao redor dela. Ambos olham para cima tentando encontrar a fonte. Eles emergem abruptamente e Shen Xinhan grita enquanto a água azul brilhante gira ao redor dela. Mais tarde naquela noite, enquanto caminham pela praia, Lin Zixin pergunta o que aconteceu. Tremendo, ela explica que debaixo d'água ela continuou ouvindo sons estranhos e assustatórios bem perto de seu ouvido. Ele a conforta e pergunta que tipo de sons. Ela diz a ele que não conseguia entender a língua, mas era uma voz feminina que ecoava sem parar até que ela emergisse. Para ajudar uma assustada Shen Xinhan a se acalmar, Lin Zixin a leva de volta para o quarto de hotel deles. Mais tarde, ele pesquisa online informações sobre a estranha voz feminina, mas não encontra resultados. Inquieto e incapaz de dormir, ele usa sua energia inquieta para treinar. Enquanto faz 1 mini abdominais com peso, ele sente uma onda repentina de poder. Uma notificação do sistema anuncia que seu trabalho árduo valeu a pena. Ele avançou para o nível 5 comum. Surpreso, mas satisfeito, ele considera sua nova força. Ele percebe que no nível 5 ele é poderoso o suficiente para rivalizar com um rato mutante gigante totalmente crescido. Um brilho determinado aparece em seus olhos enquanto ele fecha o punho, confiante de que rasgar a besta com suas próprias mãos não é mais impossível. Ansioso para testar seus novos limites, ele vai para a praia vazia à noite. O aumento de estatísticas é imenso. Seu tempo de corrida de 100 metros caiu para meros 3,64 segundos e seu salto vertical aumentou para incríveis 6,90 metros. Para testar sua força, ele encontra um carro próximo e descobre que agora pode levantar o veículo de 600 com uma mão. Com esse novo progresso, sua vida segue em frente. As férias terminam e ele e Shen Xinhan começam com o ensino médio em Shanghai High. No primeiro dia, eles chegam cedo para o serviço de classe. 2 novas colegas de classe o reconhecem imediatamente, surrando animadamente sobre o quão bonito ele é e como tem sorte de estar de serviço com ele. Enquanto ele está surpreso que seus colegas de classe conheçam, algo ainda mais inesperado acontece. Simplesmente realizar o serviço de classe desencadeia uma nova missão do sistema. A conquista exige completar 1.000 tarefas cooperativas para um novo atributo biológico e animal social. Enquanto ele limpa a sala de aula com Shen Xinhan, ele se pergunta o que esse novo atributo fará. Como o ano letivo acabou de começar, ele aproveita a oportunidade para visitar o supermercado gigante depois da escola. Agora que ele desbloqueou o códice da Lua Sombra Fantasma, ele sabe que é hora de escolher um novo alvo para sua habilidade. Enquanto ele navega pela seção de carne de fera cara, seus olhos se fixam em um novo item. E um dos esposotes refrigerados tem a cabeça embalada de uma águia gigante selvagem com um Celsius 1998 yuan por Jin. Um sorriso ansioso se espalha em seu rosto enquanto ele pega o pacote tomando sua decisão. Este será seu próximo alvo. A águia gigante selvagem é uma fera aberrante de nível superior à Lua Sombra Fantasma. Ela tem uma visão incrivelmente poderosa, 30 vezes mais forte que a de um humano normal, tornando-se uma caçadora formidável que pode capturar com precisão até mesmo a presa mais rápida. De volta ao seu quarto, Lin Zixin examina a carne de águia. Ele conclui que desbloquear seu guia é um objetivo valioso, pois sua visão aprimorada proporcionaria uma enorme vantagem de combate. Ele também observa que seu preço de 1.098 yuan por Jin a torna uma das opções mais acessíveis. Ele coloca sua mão na carne e uma energia azul o envolve enquanto seu sistema confirma que ele devorou um vestígio da essência da vida da águia gigante selvagem, desbloqueando 1% de seu guia. Após alguns cálculos, ele percebe que como um Jin de carne fornece apenas 1% de progresso, ele precisará gastar mais de 200 yuan para desbloquear totalmente o guia. Ele entende que o prêmio em dinheiro do torneio do ensino médio é muito maior do que no ensino fundamental. Com renovada determinação, ele decide que deve trabalhar mais em competições para ganhar o dinheiro para desbloquear o códice das águias gigantes selvagens antes dos seus. Com o fim das férias de verão, a vida de Lin Zixin no ensino médio e no Shanghai High começa. No primeiro dia, os professores se apresentam, o professor de artes marciais e sala de aula, o professor de modificação mecânica, o professor de fusão de genes e o professor de sobrevivência na natureza. Após suas apresentações, pedem aos alunos que se apresentem. Vários alunos vão primeiro. Uma garota com longos cabelos roxos, Chuyu Tong, diz que sua especialidade é nas artes.
Ela é seguida por uma garota enérgica de cabelos rosas, um IGG, que compartilha seu amor por anime, cosplay e esportes. Em seguida, um menino chamado Penhu-gun diz que gosta de jogar videogames em casa. Logo, é a vez de Shen Xinjian. Seu centro das atenções a deixa extremamente nervosa. Com o rosto corado, ela consegue dizer que seu nome é Shen Xinyan, que gosta de desenhar e pede a toda sua orientação futura. Finalmente, é a vez de Lin Ziqin. Sua apresentação é a mais curta e direta. Ele simplesmente se levanta e declara seu nome pedindo o apoio de todos. Após as apresentações, o tempo passa rapidamente. Uma nova colega de classe com cabelos castanhos se aproxima de Shen Xinyan, que parece surpresa. A garota pergunta a Shen Xinyan sobre sua pontuação no exame de admissão. Shen Xinyan responde nervosamente que obteve 79 pontos, então pergunta à nova garota, Chu Hui, sobre sua pontuação. Chu Hui fica impressionada, exclamando que a pontuação de Shen Qinhan é mais de 10 pontos superior aos seus próprios 698. Chu Hui então pergunta sobre a parte de aptidão física, admitindo que ela só obteve 95 de 100. Esta pergunta deixa Shen Qinhan extremamente desconfortável. Ela gagueja que sua pontuação não foi tão boa, entrando em pânico internamente porque sua pontuação de 79 era tão baixa, ela quase não conseguiu entrar na classe de elite e se sente muito envergonhada para dizer em voz alta. Não percebendo a dica persistente, Chu Hui continua a adivinhar se Shen Qingun obteve 94 ou 993. Shen Qingun, olhando para baixo com vergonha, diz-lhe silenciosamente que foi ainda menor. Chu Hui continua adivinhando pontuações na casa dos 90 baixos, deixando Shen Qingun ainda mais perturbada. De repente, uma mão bate na mesa entre elas, assustando Xiao Hui. É Lin Ziqin. Ele suavemente se inclina e pergunta à garota perturbada se ele pode adicioná-la no WeChat. Surpresa e emocionada que o menino bonito está lhe dando atenção. Ela concorda ansiosamente. De seu assento, Shen Xinyan respira aliviada, grata que Lin Ziqin a salvou da conversa estranha. Lin Ziqin então se vira para outro colega de classe masculino, Ei Yu, e também pede para trocar informações de contato. Depois de adicioná-los, ele cria um bate-papo em grupo de 4 pessoas. Uma notificação do sistema confirma imediatamente que ele criou um grupo com sucesso, completando outra tarefa cooperativa. Seu progresso para essa conquista de animal social está agora em 2 de 1. Ele reflete que esta missão é surpreendentemente fácil. Depois de criar o bate-papo em grupo, os 4 novos amigos começam a se conhecer. Eliu revela que é da vizinha cidade de Nenyuan e vem de uma família de artes marciais prestigiosa que dirige um dojo. Ele até menciona orgulhosamente ter ficado em 8º lugar na competição de artes marciais juvenis da cidade de Nenion. Xiao Hui compartilha que sua família possui uma rede de lojas de roupas, tornando-a rica. Depois que Lin Ziqin e Shen Xinyan também compartilham seus antecedentes, os 4 rapidamente se tornam um grupo unido. Assim que estão ficando confortáveis, Yu pede aos outros para adivinhar quem é o aluno mais forte de sua classe. Chu Hui imediatamente aponta para Lin Ziqin, adivinhando que deve ser ele, já que ele foi o maior pontuador no exame de admissão para todo o seu distrito. Isso choca Yu, que não tinha ideia de que seu novo amigo era tão talentoso. No entanto, Lin Ziqin humildemente sugere que seu maior pontuador não necessariamente torna alguém mais forte. Ele revela um fato surpreendente. O diretor gastou muito dinheiro para recrutar 2 alunos excepcionalmente poderosos da cidade de Nenyuan para sua classe. E Yu então aponta os 2 alunos. O primeiro é um menino com cabelo loiro, Won Shuji, o terceiro aluno classificado na cidade de Nenyuan, que pode correr os 100 metros em 7,98 segundos. O segundo é um menino musculoso e grande, Lugand, que tem imensa força natural e pode facilmente levantar uma barra de 300 kg com uma mão. Shen Xinyan e Chu Hui ficam visivelmente impressionados e intimidados. Lin Ziqin, por outro lado, permanece completamente calmo. Internamente, ele zomba de suas conquistas, sabendo que havia superado esses números de volta ao ensino fundamental. Logo, o sino toca novamente e a próxima aula é para distribuir livros didáticos. Existem 4 disciplinas principais para o semestre: artes marciais, fusão de genes, modificação mecânica e sobrevivência na natureza. Como Lin Ziqin já havia autoestudado todo o material, ele decide usar o tempo livre para encontrar um local isolado para treinar. Enquanto ele treina, seus pensamentos se voltam para as maiores ameaças. Ele se lembra que a perigosa seita do deus Rato ainda está ativa. A polícia capturou apenas alguns deles de nível inferior, mas o poderoso Rei Rato, seu líder, permanece à solta. Essa dura realidade alimenta sua determinação. Ele fecha o punho, decidido a aumentar seu poder o mais rápido possível e alcançar pelo menos o nível 6, um nível que ele acredita ser forte o suficiente para enfrentar até mesmo o Rei dos Ratos. A primeira aula prática é sobrevivência na natureza. O professor Shi Shenbei reúne os alunos em uma área arborizada e pergunta se alguém sabe como fazer fogo perfurando madeira.
e Yu murmura uma habilidade inútil. Para surpresa de todos, Won Shoji e Lugon se apresentam e conseguem fazer fogo usando o método primitivo. O professor fica impressionado e pergunta como eles aprenderam. Lugon explica que aprendeu em um acampamento de verão, enquanto Won Shoji diz que aprendeu sozinho assistindo a vídeos online. Depois que eles terminam, Lin Zixin facilmente ensina a mesma técnica para seu pequeno grupo, e eles rapidamente a dominam. Mais tarde, na aula de artes marciais, o professor Yao Yuanfeng anuncia que ensinará a eles uma técnica especial de respiração e cultivo. Mais uma vez, Won Shoji e Lu Jian declaram em voz alta que já aprenderam exibindo-se para a turma. Embora sua demonstração seja um pouco desajeitada, eles conseguem. Lin Zixin, que já conhece essas habilidades, decide manter seu perfil discreto. Dessa forma, mais de um mês se passa sem incidente. Um dia, na aula de modificação mecânica, o professor Kai Yuanfei anuncia um teste para verificar o progresso deles. Para motivá-los, ele revela prêmios em dinheiro para os 3 primeiros, 888 yuan para o primeiro, 666 para o segundo e 1333 para o terceiro. Os olhos de Lin Zixin se iluminam quando ele ouve sobre o prêmio em dinheiro, percebendo que a recompensa do primeiro lugar é quase suficiente para comprar metade de um gin da cara carne de águia gigante selvagem. Com todos motivados, a aula começa o exame. Coincidentemente, o professor de fusão de genes, Liu Durin, tem a mesma ideia e também lança um exame surpresa com a mesma estrutura de prêmios. Após os 2 exames difíceis, os alunos estão exaustos. E Yu desaba em sua mesa gemendo. Os outros alunos reclamam de quão difíceis eram as perguntas. Uma garota lamenta que estava esperando 90, mas teria sorte de obter uma nota de aprovação de 60, enquanto todos os outros reclamam. Won Shoji e Lugon começam a se gabar casualmente. Lugon pergunta a Won Shoji como ele saiu. Won Shoji responde com confiança que deve marcar 95, formais problemas com a prima se pergunta parte da pergunta final. Lugon concorda displicentemente, afirmando que está no mesmo barco e também espera um 95. Ouvindo sua troca arrogante, Yi olha para eles, cerrando os punhos de raiva e pensando em como ele quer socá-los. O professor anuncia os resultados do teste de aumento mecânico. Ele lê as pontuações, revelando que Gu Yulin recebeu 52 pontos, enquanto Shen Xin passou com 61. Xin Xin diz animadamente a Lin Zixin que ela passou e ele a parabeniza por seu trabalho duro. O professor continua anunciando e Yu obteve impressionantes 88 pontos. Seus amigos o elogiam e ele responde humildemente que teve sorte, prometendo pagar-lhes uma refeição com seu prêmio de terceiro lugar de 333 yuan. Em seguida, o professor confirma que Lugon e Won Shoji marcaram 95, assim como previram, elogiando-os por estarem apenas uma pergunta de uma pontuação perfeita. Won Shoji afirma com confiança que com 10 ele poderia ter resolvido o problema final, e Lugon concorda. Ouvindo-se gabar, Ryo fica frustrado, mas se consola com o pensamento de que o terceiro lugar ainda é dele. No entanto, o professor então revela um resultado chocante. Apesar da dificuldade de ter um aluno alcançar uma pontuação perfeita, Lin Zixin com 100 pontos. Won Shoji e Lugon estão chocados, gritando que o resultado é absurdo. O resto da turma explode em alegria. Até mesmo um derrotado Ryu se junta, reconhecendo que Lin Zixin está em outro nível. Shen Xin e Shu Hui celebram sua vitória como a glória de Xangai. Ignorando os elogios, o foco de Lin Zixin é no prêmio. Ele levanta a mão e pergunta ao professor Kai quando o prêmio 18888, o ano para o primeiro lugar, será distribuído. O professor promete enviá-lo mais tarde, internamente achando estranho o foco intenso de Lin Zixin no dinheiro. Uma hora depois, os resultados do exame de fusão de genes são anunciados. O professor Kai Yuanfei lê as pontuações. Desta vez, a dupla Nen Yuan não se saiu tão bem. Lugan marcou 81 e Won Shoji 83. Embora ainda sejam boas pontuações, eles estão claramente desapontados. Em contraste, Xin Jin alcança um excelente 68, colocando-a entre os 5 primeiros, e ela comemora com Shu Hui. Para choque de seus colegas, Lin Zaitin mais uma vez garante uma pontuação perfeita, ganhando sem esforço outro prêmio. Essa segunda vitória esmagadora causa um grande golpe na confiança de Ai Yu, Won Shoji e Lugon, que ficam desmoralizados. Incapazes de aceitar sua derrota, Won Shoji e Lugon questionam como alguém poderia obter notas máximas em um teste tão difícil, sugerindo abertamente que Lin Zixin deve ter sabido as respostas antecipadamente. O professor Kai Yuanfei imediatamente silencia sua acusação, afirmando firmemente que é impossível. Ele explica que pessoalmente projetou cada pergunta e as respostas não estão disponíveis online, tornando a trapaça impossível. Os dois ficam sem palavras. Seus colegas não são tão gentis, e Yu e Chu Hui riem zombando de Won Shoji e Lugon por serem maus perdedores. E Yu chama de uma desgraça para a cidade de Nen Yuan e Shu Hui acrescenta que pessoas feias e incultas sempre causam mais problemas. Após o almoço, começa o exame prático para a sobrevivência na natureza. O professor Xu Shenbei explica que as recompensas são as mesmas, com prêmios em dinheiro para os 3 primeiros. O exame tem 3 partes: escalada, natação e fazer fogo por fricção. Tendo sido
derrotado nos testes acadêmicos, Wang Chuaji diz a Lu Gongong que eles devem se redimir nos exames práticos. Lu Gong concorda e ambos olham para Lin Zixin, jurando esmagá-lo e lavar sua vergonha. O exame começa com a escalada, onde a velocidade determina o vencedor. Como esperado, as habilidades físicas superiores de Lin Zixin permitem que o Mei domine facilmente. Ele escala a parede de rocha com incrível velocidade, deixando a dupla Nen Yuan para trás para garantir o primeiro lugar. O evento de escalada em árvore termina da mesma forma. Lin Zixin novamente fica em primeiro lugar, enquanto um derrotado Wang Chuaji reclama que nem sequer consegue ver sua sombra. Enquanto Lin Zixin se destaca, ele observa que sua verdadeira preocupação é com Shen Qinyan. Como ele esperava, ela tem dificuldade com a escalada e termina em último. No entanto, ele não está preocupado, sabendo que seu verdadeiro talento está na água e confiante de que ela recuperará sua confiança durante o segmento de natação. Em seguida, é o segmento de início de incêndio. Com os olhos do prêmio em dinheiro, Lin Zixin sabe que deve continuar a esmagar a dupla Nen Yuan. Ele começa a tarefa com foco e velocidade intensos, criando com sucesso um incêndio em apenas 58. Wang Chuaji e Lu Gong assistem em total descrença, imaginando como ele pode ser tão rápido em tudo, perplexos com sua velocidade de mão insana. A parte final do exame de sobrevivência na natureza foi a natação. Desta vez era a vez de Shen Qinjin brilhar. Aproveitando sua afinidade natural pela água, ela nadou com incrível velocidade, esmagando facilmente a dupla Nen Yuan e entregando outro duro golpe à sua confiança destruída. Wang Chuaji ficou em descrença, incapaz de entender como Shen Qinyan poderia de repente exibir tal poder explosivo na água, concluindo que ele deve estar alucinando. Após o exame, Wang Chuaji e Lu Gong, derrotados, ficaram em completo silêncio por um longo tempo. No entanto, o silêncio deles durou apenas o almoço. À tarde, começou o exame final de artes marciais. O professor Yao Yongfei anunciou que era hora de estar o progresso deles com uma competição de luta. Os 3 primeiros receberiam prêmios, motivando a turma. Para Wang Chuaji e Lu Gong, isso reacendeu a esperança deles. Cheios de determinação, eles resolveram recuperar o orgulho. Eles raciocinaram que esta era a aula de artes marciais onde o preparo físico e a técnica de combate realmente importavam. Eles acreditavam que se Lin Zixin fosse fraco em artes marciais, suas outras pontuações não significariam nada. Antes do sparring, o professor pediu que todos fizessem um teste físico como aquecimento, medindo sprint de 100 metros, levantamento de barra com uma mão e salto vertical. Lin Zixin, se contendo para não ser chamativo demais, ainda deu um desempenho incrível. Ele correu 100 metros em 7,78 segundos e levantou uma barra de 30 e 30 quilos com uma mão. Seu salto vertical foi de 2.018 metros e ele facilmente ficou em primeiro lugar em todos os 3 eventos, certificando-se de apenas vencer ligeiramente a dupla Nen Yuan. Eles ficaram mais uma vez em choque total. Wang Chuaji não conseguia entender como Lin Zixin podia ser mais rápido, enquanto Lu Gong estava perplexo com o fato de alguém que não parecia musculoso pudesse ser tão forte. Tentando se recuperar, Wang Chuaji lembrou a Lu Gong que falhar no teste físico não significava que eles perderiam no sparring, pois o combate real também exigia técnica. Eles se convenceram de que sua técnica superior lhes dava uma chance. Após o teste, todos se mudaram para a área de duelo para as partidas de sparring. Ansioso para completar sua sobrevivência da conquista mais apta, Lin Zixin entrou no ringue primeiro. No entanto, após sua exibição esmagadora, ninguém ousou desafiá-lo. Até Wang Chuaji e Lu Gong se seguraram para observar primeiro. Vendo o impasse, o professor interveio. Ele chamou um aluno chamado Lu Wei e ordenou que ele lutasse com Lin Zixin. Os dois se enfrentaram, mas a partida terminou antes de começar. Para economizar tempo, Lin Zixin encerrou instantaneamente com um único soco devastador que enviou Lu Wei voando. Ele então acelerou o resto de seus oponentes, derrubando todos os alunos da classe com a mesma eficiência brutal. Assistindo a isso, Wang Chuaji e Lu Gong são deixados em total desespero. Wang Chuaji percebe com horror que Lin Zixin é muito mais forte do que eles imaginavam e provavelmente não estava dando tudo de si durante o teste físico. Ele se pergunta como alguém poderia competir com um monstro desses. Assim que seus espíritos são esmagados, ele de repente pula no ringue gritando o nome de Liu Gang. Ele aponta para Liu Jing, declarando que está aquecido e no auge e o desafia para uma luta. Ansioso para desabafar sua frustração, Liu Jing aceita prontamente. Ele raciocina que, embora possa não estar confiante contra Lin Zixin, ele certamente pode derrotar Ryu e promete achatá-lo em 30 segundos. Com um grito de guerra, Ryu corre para frente e os dois se enfrentam em uma troca rápida de golpes. No entanto, a luta é decidida pela clara diferença em seu poder. Lu Gong facilmente pega o chute e Ryu usa sua força superior para girá-lo e, em seguida, o joga para fora do ringue. Ryu cai com força, derrotado e vomitando. De pé vitoriosamente, Lu Gong olha para seu colega de classe derrotado. Ele oferece um elogio indireto, reconhecendo que a técnica física de Ryu é a melhor em sua classe, mas concluindo presunçosamente que ele ainda é menor. Após sua vitória, Liu Jing se vira para ver Lin Zixin se aproximando.
Lin Zixin calmamente faz um desafio para que eles lutem. Internamente, ele vê isso como uma chance perfeita para progredir em sua missão de conquista. Recém-saído de sua vitória, repleto de confiança, Liu Zhang sorri e aceita, declarando que não tem medo. Liu Gang imediatamente parte para a ofensiva com um soco poderoso. No entanto, a diferença em suas habilidades é aparente. Lin Zixin se move com velocidade ofuscante, desviando-se sem esforço do ataque e deixando rastros. Antes que Lu Gan possa registrar o que aconteceu, Lin Zixin encontra com um chute rápido. O golpe poderoso conecta-se diretamente com as costas de Lu Gan e ele é mandado voando para fora do ringue e derrotado em um único golpe. Com ambos os membros da dupla Nanyuan totalmente derrotados, os outros alunos começam a provocar os Quan de pé. Eles gritam com o Wang Shuji, perguntando se ele vai vingar seu irmão caído e dizendo a ele que o orgulho de Nanyuan agora repousa inteiramente sobre seus ombros. Eles zombam, dizendo para ele não amarelar. Irritado, Wang Shuji repreende a multidão para calar a boca, alegando que ele já estava planejando lutar. Ele corre para o ringue para enfrentar Lin Zixin. Enquanto está diante de seu oponente extremamente poderoso, ele rouba sua determinação, dizendo a si mesmo que o que está para vir virá e ele deve encontrar uma maneira de derrotá-lo. Determinado a vencer, Wang Shuji grita que vai com tudo e corre em direção a Lin Zixin com um ataque furioso. No entanto, seu esforço é inútil. Lin Zixin interrompe sem esforço o soco com uma mão e revida com um único golpe devastador que manda Wang Shuji voando de cabeça para baixo. Ele cai com força no chão da academia, nocauteado, espumando pela boca, derrotado tão facilmente quanto todos os outros. Com a dupla Nanyuan cuidada, Lin Zixin procede a derrubar sistematicamente o resto dos meninos da classe, um após o outro com a mesma eficiência sem esforço. Depois de derrotar todos os alunos do sexo masculino, ele verifica seu sistema. Ele observa que, de acordo com as regras de conquista da sobrevivência do mais apto, derrotar a mesma pessoa várias vezes conta apenas uma vez. Isso significa que seus únicos oponentes restantes na classe são as meninas. Ele se pergunta se alguma delas estará disposta a lutar com ele. Para sua total surpresa, as meninas estão mais do que dispostas. Uma multidão de suas colegas de classe se reúne, corando e fazendo gestos de coração ansiosamente, todas querendo uma chance de lutar com ele. A primeira a se voluntariar é Chu Yutong, que levanta a mão animadamente e o desafia. Ela pula no ringue e ataca com velocidade e agilidade surpreendentes. No entanto, Lin Zixin ainda está em outro nível. Ele facilmente se esquiva de seu ataque, deixando-a comentar sobre sua incrível velocidade. Ela pousa graciosamente, desapontada por ter chegado tão perto, mas não conseguiu nem agarrá-lo. Inesperadamente, após a derrota de Chu Yutong, as outras garotas também se voluntariam para desafiá-lo. Claro, Lin Zixin se contém consideravelmente ao enfrentar as meninas. Seu principal objetivo não é machucá-las, mas simplesmente vencer as partidas oficiais e completar sua conquista o mais rápido possível. Logo, Lin Zixin termina de lutar com todas as meninas de sua classe. Embora ele tenha derrotado com sucesso todos os alunos, ele ainda está longe de completar sua tarefa de conquista. Ele está um pouco desapontado, mas seu humor muda rapidamente quando seu professor Yao Yuanfen de repente anuncia algumas boas notícias. O professor elogia a classe e diz a eles que, como alunos de elite, eles devem aprender a desafiar aqueles acima deles. Ele então anuncia que em um mês sua classe desafiará a classe regular mais forte do segundo ano e ele espera que eles estejam prontos. Lin Zixin, que estava se sentindo frustrado com a falta de oponente para acelerar sua sobrevivência da conquista mais apta, está muito feliz. Uma nova partida foi entregue diretamente à sua porta, uma verdadeira bênção. Depois que o professor dispensa a aula, um Liu Gang sem humilde se aproxima de Lin Zixin. Ele admite que subestimou a escola e declara que de agora em diante considerará Lin Zixin seu rival pelos próximos 3 anos. Lin Zixin percebe que, com o plano do professor de desafiar constantemente outras classes, concluir sua conquista em um ano pode não ser impossível. Wang Shuji também o confronta, prometendo lavar a humilhação de sua derrota antes de se formarem. Lin Zexin, no entanto, está mais focado nos benefícios práticos. Ele calcula que ganhou mais de 3.000 yuans apenas com os prêmios do exame. Isso cita, pois agora ele pode usar esse dinheiro para comprar mais carne de besta. Ele serve por ignorando completamente a dupla Nanyuan que é deixada furiosa com sua dispensa arrogante. Naquela noite, de volta ao seu quarto, ele considera sua situação financeira. Embora tenha ganho algum dinheiro com as recompensas, ainda está longe de ser suficiente para comprar toda a carne de besta que precisa. Para ganhar mais dinheiro, ele decide seguir os passos de seus pais e se registra como autor de novelas online, começando sua jornada de escrita. Graças à sua raiz celestial de sabedoria, sua escrita é excepcional. Na manhã seguinte, ele encontra um convite de contrato da plataforma Weven em suas mensagens. Depois de assinar o contrato, uma notícia daquele mesmo dia chama sua atenção. O relatório é sobre um incidente terrível ocorrido há apenas 2 horas. Um rato mutante gigante atacou uma instalação de armazenamento frigorífico de carne congelada nos arredores da cidade. O noticiário detalha o ataque horrível. O rato mutante tinha mais de 5 metros de comprimento e era tão poderoso que mordeu um ciborgue respondente ao meio.
Em um ato final desesperado, o ciborgue capturado ativou seu núcleo de energia de backup oculto para se autodestruir, levando o inimigo com ele. A explosão resultante foi enorme, explodindo o rato mutante gigante em pedaços no local. Lendo a notícia, Lin Zixin fica horrorizado. Ele olha para uma imagem de um rato monstruoso, imaginando com crescente pavor quantos mais desses ratos mutantes gigantes estão escondidos na cidade de Xangai. Ele também questiona onde criaturas tão enormes poderiam estar se escondendo. Chega o dia da sessão de sparring contra a classe regular mais forte do segundo ano e os alunos se reúnem no ginásio de Shanghai High. Antes da partida, o professor Yao Yuanfeng realiza uma reunião de estratégia com seus melhores lutadores. Ele os avisa que, embora seus melhores lutadores sejam fortes, a classe adversária é mais forte no geral e provavelmente usará táticas defensivas para desgastá-los. Ele ordena que terminem suas lutas o mais rápido possível. No momento em que a reunião termina, Lin Zixin corre em direção ao Ringue, ansioso para derrotar o maior número possível de novos oponentes para completar sua conquista de sobrevivência do mais rápido. Ele se oferece para ir primeiro. Sua oponente, uma garota alta com longos cabelos loiros da classe do segundo ano, entra no Ringue. Vendo com quem está enfrentando, ela imediatamente reclama com seu professor, apontando que a classe de elite enviou seu lutador mais forte primeiro. Ela afirma que é a aluna mais fraca de sua própria classe e questiona como ela deveria lutar contra ele. Ouvindo isso, o professor Yao Yuanfeng vai até o professor adversário, um homem mais velho a quem ele chama de Mo Feng. Ele o acusa furiosamente de quebrar as regras tácitas do sparring de classe, que ditam que os alunos mais fracos devem lutar primeiro. Ele exige saber por que o outro professor enviou seu aluno mais forte para lutar na primeira partida. Para resolver a disputa, o professor Yao ordena que Lin Zixin desça do palco, dizendo-lhe que ele pode ir mais tarde e deixar os alunos mais fracos irem primeiro. Lin Zixin relutantemente concorda e desce. O professor então aponta para Zhong Yijia e diz a ela para ir primeiro, mas ela é pega de surpresa e protesta que não está pronta. Vendo uma oportunidade, Shen Qingyan se apresenta. Ela se oferece para lutar, dizendo ao professor Yao que como ela é a mais fraca, ela deveria ser a primeira a ir. Shen Qingyan entra nervosamente no Ringue para enfrentar a garota alta e loira claramente intimidada. Das laterais, seus colegas de classe, incluindo Xu Hui e Ai Yu, começam a torcer alto, gritando incentivo para sua amiga Han. No entanto, a pressão repentina só deixa Shen Qingyan ainda mais nervosa. A partida começa e a garota loira imediatamente ataca com um soco poderoso que Shen Qingyan consegue bloquear. Apesar de estar em desvantagem, Shen Qingyan está determinada. Ela sabe que não pode vencer, mas resolve aguentar o máximo possível, adotando uma estratégia puramente defensiva para drenar a resistência de sua oponente. Seu plano se mostra surpreendentemente eficaz. 3 minutos depois, a garota loira está respirando pesadamente, surpresa com a resistência de Shen Qingyan. Ela percebe que se a luta continuar, ela ficará sem resistência e decide que deve terminar a partida rapidamente. Ela corre para frente com um soco decisivo final. O golpe acerta e Shen Qingyan é derrubada no chão, derrotada. Enquanto ela se levanta, ela fica visivelmente envergonhada. O professor Yao Yuanfeng elogia seu desempenho. Ele dá um joinha para ela, dizendo que ela se saiu muito bem e que sua estratégia defensiva foi muito inteligente. Lin Zixin também a conforta, dando um tapinha suave em sua cabeça. Ele diz a ela que ela se saiu bem, durando mais de 3 minutos contra uma sênior com um ano extra de treinamento e que ela fez um grande progresso. Tranquilizada, Shen Qingyan olha para ele com um sorriso feliz. Após a derrota de Shen Jing'an, outra colega de classe com cabelos castanhos da classe de elite entra no Ringue. Vendo que sua oponente sênior está ficando sem resistência após a partida anterior, ela vê uma oportunidade e corre para atacar. Ela desfere um chute poderoso, mas a sênior mais experiente facilmente desvia do golpe e contra-ataca com um soco rápido no rosto. A garota de cabelos castanhos é rapidamente dominada e presa ao chão, onde grita de dor e é forçada a se render. Parada sobre sua oponente derrotada, a sênior pergunta zombeteiramente se ela estava menosprezando a classe regular por atacar tão imprudentemente. Ela continua a provocar a garota, dizendo a ela que, embora ela possa não ter seu talento, ela treinou por um ano inteiro a mais. Ela dispensa, dizendo-lhe para voltar e lutar novamente depois que ela treinar por mais um ano. Justamente então, Xu Hui se apresenta. Cheia de determinação, ela declara que vingará Shen Qingyan e esmagará a sênior. Xu Hui prova ser uma lutadora formidável. Ela facilmente derrota sua oponente sênior com um único soco poderoso. Das laterais, Shen Jijin torce entusiasticamente, gritando quão incrível Xu Hui era. Lin Zixin diz a Xu Hui que ela também foi incrível, explicando que a vitória de Xu Hui foi fácil apenas porque a resistência de Xu Hui primeiro. Xu Hui sorri feliz. 2 horas depois, a sessão de sparring continua e a classe de elite igualou o placar. O professor Yao Yuanfeng se aproxima do professor do segundo ano, Mo Feng zomba dele, apontando que sua classe tem apenas 4 lutadores restantes e que ele está confiante de que sua classe vencerá a aposta.
No entanto, ele então se volta para seus alunos e os avisa para não ficarem complacentes. Ele declara que a verdadeira força de sua classe reside em seus 4 melhores lutadores, Lin Zixin, Wang Shuiji, Lu Gong e Ai Yu. O verdadeiro confronto está apenas começando. Após a declaração de seu professor, Ai Yu é ordenado a subir em seguida. Ele estala os nós dos dedos com um olhar determinado e entra no ringue com uma pose dramática de batida no chão. Ele assume uma postura de luta e pergunta teatralmente a seu oponente sênior se ele está preparado para enfrentar seus punhos, que ele afirma estará sedentos e zetos. Sênior, um menino com cabelos castanhos, sorri e diz a Ri, Yu para não ser tão infantil e excessivamente dramático. Irritado, Yu ataca imediatamente um chute rápido, derrubando o veterano no chão em derrota, de pé sobre seu oponente caído, e Yu zomba dele, questionando de onde ele tirou a confiança para agir tão durão com um nível de habilidade tão baixo e chamando de lixo. Assim que Yu comemora sua vitória, outro veterano mais formidável com o cabelo tingido de roxo entra no ringue. Ele olha para Yu chamando de arrogante por suas provocações. O veterano ataca imediatamente com um soco poderoso, prometendo ensinar ao seu oponente júnior alguma intensidade. Para o choque do veterano, Yu se move com uma velocidade incrível, desviando do ataque sem esforço. Yu então revida com um chute poderoso que manda o veterano voando, nocauteando. Vendo sua vitória impressionante, Chu-Hu e Shen-Han explodem em aplausos, gritando incentivo para Ryu. Impulsionado por seu sucesso, Ryu entra em uma sequência de vitórias incrível, derrotando vários outros oponentes em rápida sucessão. Depois de derrubar 5 lutadores consecutivos, Ryu fica exausto, respirando pesadamente. Apesar de sua fadiga, ele coloca uma cara corajosa e grita desafiadoramente pelo próximo oponente, gabando-se de que ainda pode enfrentar mais Jace. No entanto, tá claro que ele está ficando sem resistência. Sua corrida impressionante termina quando ele é derrotado por seu sexto oponente. Com Ryu eliminado, a situação parece terrível para a classe de elite. Eles agora estão reduzidos aos seus últimos 3 lutadores, enquanto a classe do segundo ano ainda tem 13 membros restantes. Com Ryu derrotado, Wang Shuiji é o próximo. Ele libera todo o seu poder, entrando em uma sequência de vitórias incrível e derrotando sozinho 10 oponentes em um oponente em manchutes e socos furiosos. No entanto, a longa série de batalhas cobra seu preço. Durante sua 11ª partida, Wang Shuiji finalmente fica sem resistência e é derrotado. Seguindo está Lu Gang, que rapidamente despacha mais 2 dos principais lutadores da equipe adversária em menos de 10 minutos. Com seus oponentes agora reduzidos ao seu último lutador, o professor Yao Yongfen sugere presunçosamente que o professor do segundo ano, Irmão Fen, deveria simplesmente se render. Irmão Fen, no entanto, permanece imperturbável. Ele sorri e chama seu aluno final Wu Jinai, dizendo a ele que é a vez dele. Um novo desafiante se apresenta, um enorme aluno com sobrepeso que se eleva sobre Liu Gang. Apesar do tamanho intimidante de seu oponente, Liu Gang não está impressionado. Descartando como apenas um gordo um pouco maior, ele corre para atacar confiante de que pode vencê-lo. Ele acerta um soco poderoso na enorme barriga de Wang Jie, mas para seu choque o golpe não tem efeito. Ele sente como se tivesse socado borracha sólida. Ele tenta novamente, desencadeando uma rápida saraivada de socos, mas todos os seus ataques são inofensivamente absorvidos pela espessa camada de gordura de seu oponente. Logo, Lu Gang é deixado ofegante e exausto, percebendo que seus ataques são inúteis. Seu oponente, que não se moveu um centímetro, olha para ele com uma expressão calma. Ele pergunta se Lu Gang terminou porque agora é a vez dele. Antes que Lu Gang possa reagir, Wu Jinai o agarra pelo pescoço com uma força incrível. Com um único movimento sem esforço, ele joga Lu Gang para fora do ringue, garantindo a vitória e deixando a classe de elite com apenas um lutador restante. Chocado com um lutador tão poderoso, o professor Yao Yongfen exclama que não se lembra de a classe do segundo ano ter um aluno tão forte. O professor adversário, Irmão Fen sorri e explica que Wu Jinai é um novo aluno transferido que acabou de chegar neste semestre. Ele então lembra presunçosamente ao professor Yao sobre sua aposta, dizendo a ele que parece que ele vai perder e terá que comprar o jantar para toda a classe adversária. Percebendo que foi enganado pela arma secreta de seu rival, o professor Yao cerra o punho em frustração, preocupado que nem mesmo Lin Zixin possa derrotar este monstro. Apesar de suas dúvidas, ele coloca uma cara corajosa para seu último aluno. Ele coloca uma mão no ombro de Lin Zixin e diz a ele que é a vez dele, incentivando-o a apenas dar o seu melhor e não se preocupar muito em vencer, pois a experiência será valiosa. Lin Zixin simplesmente sorri e garante ao seu professor que ele vai vencer, deixando o homem sem palavras. Enquanto Lin Zixin entra no ringue, Wu Jin olha para ele desinteressado. Ele descarta seu oponente como parecendo bastante fraco para ser o as-final de sua classe. Das laterais, Shen Qing, Chai Rui e as outras garotas da classe de elite gritam insultos para Wang Jinai, chamando de gordo arrogante e torcendo para Lin Zixin ensinar uma lição ao porco morto. Irritado com as provocações, Wang Jinai decide oferecer uma vantagem. Ele diz a Lin Zixin que ficará parado e permitirá que ele dê 10 golpes gratuitos.
Ele explica que não quer que Lin Zixin e suas pequenas fãs reclamem mais tarde que ele estava apenas intimidando um oponente menor. Lin Zixin aceita felizmente a oferta. Wang Jinhai diz a ele para vir com todo o seu poder. Sem hesitação, Lin Zixin libera um único soco devastador no enorme estômago de seu oponente. A força do golpe é tão imensa que manda o enorme Wang Jinhai girando no ar antes de cair com força no chão, nocauteado. Ambas as classes são deixadas em silêncio atordoado, que é rapidamente quebrado por uma enorme e lacrimosa torcida da classe de elite enquanto celebram a incrível vitória de Lin Zixin. Alguns momentos depois, Wang Jinhai lentamente começa a recuperar consciência completamente desorientado. Ele, atordoado, se pergunta onde está e o que acabou de acontecer, murmurando que o resultado foi completamente ilógico e não científico. Após a vitória de Lin Zixin, o professor do segundo ano se aproxima de Ao Yuanfen, o professor da classe de elite. Ele comenta sobre o quão poderoso Lin Zixin era, comparando sua vitória de um soco sobre Wang Jinhai a um ex-prodígio chamado Wu Tianxin. Yao Yuanfei responde que, embora Lin Zixin seja forte, ele ainda não está no nível de Wu Tianxin, explicando que Wu Tianxin era um monstro que aterrorizava o diretor como um aluno do primeiro ano. Ouvindo o nome, Lin Zixin se aproxima e pergunta a seus professores quem é Wu Tianxin. Yao Yuanfei explica animadamente que Wu Tianxin era um aluno lendário de alguns anos atrás. Como um aluno do primeiro ano, ele derrotou sozinho toda a classe de elite do terceiro ano, chocando os líderes da escola. O professor continua listando as estatísticas incríveis de Wu Tianxin como aluno do primeiro ano: uma corrida de 100 metros em 6 segundos e 12 centésimos, um salto vertical vertical de 3,96 metros e 110 metros de barra com uma mão de 650 quilos. Ele pergunta a Lin Zixin se ele está impressionado. Lin Zixin sorri nervosamente e admite que está um pouco impressionado. No entanto, ele pensa internamente que os feitos de Wu Tianxin estavam apenas em pé de igualdade com a força que ele possuía durante suas férias viverão da Sexta Buge. Naquela noite, a classe comemora sua vitória em um restaurante. O professor Yao Yuanfei levanta um refrigerante para um brinde. Ele anuncia alegremente que, como Lin Zixin garantiu sua vitória, o professor do segundo ano teve que honrar sua aposta e pagar pelo banquete de todos. A classe inteira levanta seus copos, torcendo pelo desempenho de Lin Zixin. Durante o jantar, Lin Zixin está cercado por seus colegas de classe, incluindo Haiyu e Shuhui. Agora famoso na escola, todos estão ansiosos para saber seus segredos de treinamento adicional no WeChat. Lin Zixin acha essa nova atenção um pouco estranha. Em meio ao caos, ele observa que Shen Qing não mudou. Preocupada que ele não consiga comer, ela silenciosamente coloca comida em seu prato. Durante a celebração, Shen Xinhan de repente tem uma expressão de choque. Parecendo nervosa, ela rapidamente diz a Lin Ziqin que precisa ir ao banheiro e sai correndo. Enquanto ela sai, Lin Ziqin observa que, embora algumas coisas mudem, sua vontade de fazer xixi quando nervosa ou animada permaneceu a mesma. No banheiro, duas de suas colegas estão fofeando. Uma reclama de como Shen Xinhan bajula Lin Zixin como uma empregada, sempre servindo suas bebidas e descascando seus camarões. A outra concorda, questionando como alguém com a falta de força de Shen Xin poderia ter entrado na classe de elite se não fosse por ser sua psicofanta. Ela cruelmente acrescenta que o relacionamento deles não vai durar, pois a diferença em suas habilidades está destinada a separá-los. Invisível, Shen Xinhan ouve toda a conversa e fica visivelmente magoada. No entanto, em vez de se esconder, ela os enfrenta. Com uma nova determinação, ela diz firmemente às garotas surpresas que não é uma bajuladora. Ela é amiga de infância dele. Mais tarde naquela noite, enquanto caminham para casa, Lin Zixin percebe que ela parece abatida e pergunta se algo está errado. Olhando para baixo tristemente, Shen Xinhan confia nele. Ela explica que sua mãe sempre disse que ela deixaria de molhar as calças. No entanto, ela revela com frustração que, mesmo agora, ela ainda tem que usar fraldas para dormir todas as noites. Olhando para ele, ela diz que se sente incapacitada, como se não pudesse nem controlar sua própria bexiga. Lin Zixin olha para uma perturbada Shen Xinhan e diz firmemente que ela não é incapacitada. Ele gentilmente coloca as mãos em seus ombros para confortá-la, explicando que sua incapacidade de controlar sua bexiga é, na verdade, um superpoder que ainda não se desenvolveu totalmente. Shen Xinhan olha para cima com olhos arregalados e esperançosos, perguntando se é realmente um superpoder. Lin Zixin confirma, dizendo a ela que seu talento natural na água é uma manifestação desse poder. Intrigada, Shen Xinhan pergunta se suas próprias habilidades incríveis também são porque ele tem um superpoder. Lin Zixin responde confiantemente que sim, assim como ela, ele também tem um superpoder. Animada com a ideia, Shen Xinhan se pergunta que tipo de poder ela poderia ter. Lin Zixin garante a ela que definitivamente será muito poderoso. No entanto, o caminho deles está bloqueado. Uma equipe especial com equipamento de proteção está isolando um prédio e um oficial com um megafone instrui o público a manter distância enquanto eles exterminam ratos. A atenção deles é atraída para o caos interno. Um homem de avental balança freneticamente uma vassoura e um enxame de ratos grandes tentando se defender dos exterminadores. Ele grita para os oficiais pararem, implorando para que não matem seus irmãos. Seu rosto se contorce em agonia e raiva enquanto ele continua a gritar.
Consumido pela fúria, o homem ataca os oficiais gritando que lutará contra eles até a morte. Assistindo a cena, Shense então pergunta a Lin Zixin se o homem enlouqueceu. Lin Zixin concorda, sugerindo que ele pode estar mentalmente doente, embora ache a situação lamentável. Ele diz a ela que é assim que algumas pessoas são e que deveriam ir para casa. Mais tarde, naquela noite, na casa de Lin Zixin, ele e seus pais estão assistindo a um boletim de notícias preocupante. O âncora anuncia que uma jovem professora desapareceu na semana passada e ainda não foi encontrada. Sua mãe, Zhang Guanxin, expressa seu alarme, notando que esta é a quarta jovem a desaparecer este mês. Seu pai, Lin Zhenchen, a corrige, afirmando que é a quinta. O relatório continua mostrando fotos das mulheres aparecidas, todas jovens e atraentes. Ele emite um alerta público para que as jovens evitem sair sozinhas à noite. Preocupada, Zhang Guanxin diz ao filho que ele não deve deixar Shen Qinga em lugar nenhum sozinha. Lin Zixin sorri e promete cuidar dela. Enquanto isso, em um escritório de segurança pública na cidade de Xangai, o homem do mercado foi preso. Um médico de jaleco está falando com um policial. O policial pede a opinião do médico, perguntando-se se o homem está mentalmente doente. O médico responde que não tem certeza, explicando que tentou se comunicar com o suspeito, mas o homem permaneceu completamente silencioso. O policial acha isso estranho, dizendo que o homem estava gritando sem parar no mercado mais cedo. De repente, os olhos do policial se arregalam com uma percepção terrível. Tanto ele quanto o médico viram suas cabeças para olhar para o ar, para o homem que agora está curvado, cercado por uma aura escura e ameaçadora. Diante de seus horrorizados, o homem começa a se transformar, mutando em um monstruoso rato aberrante guinche. À medida que a criatura crescer, o policial aterrorizado grita em seu rádio, pedindo freneticamente por reforços ou solicitando uma equipe ciborgue, gritando que a pessoa na sala de cenália está se transformando em uma besta aberrante gigante. O rato aberrante gigante ataca. Um esquadrão de polícia abre fogo, mas as balas mal desaceleram. Enquanto os oficiais se retiram, uma policial relata que a sede confirmou que todos os ciborgues estão destacados em outras missões. O diretor acrescenta sombriamente que o apoio não chegará por 10 minutos e sua munição não durará tanto tempo. Percebendo que não podem lutar de frente, o diretor ordena que sua equipe vá para o carro. O novo plano deles é atrair o monstro para os subúrbios para ganhar tempo. A policial pula em uma van da polícia e liga o motor, enquanto outro policial se prepara lá dentro. Eles aceleram pela cidade com o rato gigante em perseguição, saltando entre os edifícios. A policial os exorta a irem mais rápido para dar mais tempo aos ciborgues. Avançou por uma estrada de montanha e entra em um túnel, mas a besta é implacável. Ele fecha a distância com um rugido aterrorizante e sua enorme boca cheia de dentes aberta. O monstro bate na traseira da van, fazendo com que ela perca o controle, capote violentamente no ar e bata. Dentro da van virada, a policial está pendurada de cabeça para baixo e Reda, com um olhar de desespero. Ela pensa que no final eles ainda não conseguiram. Assim que o rato aberrante gigante ruge triunfante sobre a van destruída, uma enorme explosão o engole. A ajuda chegou. Uma ciborgue feminina com cabelo roxo curto e uma armadura elegante, pairando no ar, ela trava e libera uma saraivada de poderosos mísseis roxos. Os projéteis atingem o monstro, criando uma série de explosões furiosas enquanto ela dá o comando para matar. Depois que a fumaça se dissipa, a ciborgue pousa na estrada cheia de crateras. Ela encontra um grande túnel e percebe que o rato escapou cavando, notando que as feras parecem estar ficando mais inteligentes. No entanto, ela vê carne e sangue dilacerados no chão e conclui que a criatura está gravemente ferida e não poderia ter ido longe. Ela decide que tem uma boa chance de rastreá-lo. A cena muda para o horizonte da cidade às 3 da manhã. Em seu quarto, Lin Zixin está em seu computador, não treinando, mas escrevendo. Ele reflete sobre seu progresso como autor de web novel. Ele tem escrito diariamente por mais de meio mês e seu romance tem agora quase 200 palavras. Mais importante, sua renda paga já ultrapassou 10 mil quando ele pensa sobre o potencial futuro do romance, observando que ainda está no novo período do livro. Ele ansiosamente se pergunta quanto dinheiro ele vai ganhar quando for lançado oficialmente. Muito animado com a renda de seu romance para dormir, Lin Zexin decide treinar. Ele encontra um beco deserto e não vigiado para testar seus esforços recentes. Enquanto pratica, ele está satisfeito com seu progresso. Seu tempo de corrida de 100 metros caiu para incríveis 3,43 segundos e seu salto vertical atingiu 7,22 metros. Ele sente que se continuar a melhorar nesse ritmo, acabará por alcançar um corpo santo. Seu treinamento é interrompido por um som roedor perturbador. Ele se vira e vê uma figura sombria curvada em um canto escuro. A figura é uma criatura grotesca parecida com um rato, um homem-rato, está mastigando um braço humano. Ao notar Lin Zixin, a criatura implora por sua vida, pedindo perdão e explicando que estava com muita fome. Estranhamente promete que uma vez satisfeita virá prestar seus respeitos todos os anos. Lin Zixin olha horrorizado, reconhecendo a criatura como um homem-rato.
Ele imediatamente conecta este local ao noticiário sobre o rato mutante gigante que escapou. Ele se pergunta com crescente pavor se essa criatura é a mesma besta, mesmo agora em uma forma mais humanoide, mas não menos monstruosa. Percebendo o extremo perigo, Lin Zixin decide que deve informar a polícia. No entanto, quando ele se vira para sair, o Homem-Rato entra pensando que ele será sua próxima refeição. Ele gagueja que não precisa comê-lo e pode encontrar outros para devorar. Antes que Lin Zixin possa reagir, a criatura entra em ação. Ele salta das paredes do beco com velocidade ofuscante, ricocheteando de um lado para o outro em uma série de saltos rápidos como um raio. O Homem-Rato avança para cima dele, gritando que quer comer carne humana, pois a fome se sobrepõe ao medo. O ataque é tão rápido que Lin Zixin percebe que não há tempo de desviar. Sem outra opção, ele enfrenta o monstro de frente. Quando a criatura se aproxima, Lin Zixin encontra sua investida com um único chute devastador em sua mandíbula. O impacto faz com que o Homem-Rato gire no ar antes de cair com força no chão. A fera luta para se levantar, agarrando seu peito sangrando. Ele olha para Lin Zixin incrédulo, imaginando como um estudante de aparência fraca poderia possuir tamanha força esmagadora. Atordoado e ferido, o Homem-Rato olha de volta para Lin Zixin, chocado com seu poder inesperado. Antes que possa se recuperar, uma pedra de repente voa pelo ar e bate em sua cabeça. Aproveitando a vantagem, Lin Zixin não dá ao monstro nenhuma chance de revidar. Ele desencadeia uma furiosa tempestade de pedras, jogando-as com incrível velocidade e precisão. O Homem-Rato fica completamente sobrecarregado pelo ataque implacável, incapaz de se defender enquanto as pedras castigam seu corpo. Após alguns momentos, o ataque cessa. Lin Zixin está no final do beco, respirando pesadamente. Ele observa o local onde a criatura caiu, notando que não está mais se movendo. Ele se aproxima cautelosamente e descobre que seu ataque foi mais devastador do que ele imaginava. O Homem-Rato é destruído, reduzido a uma pilha fumegante de restos esqueléticos. Querendo saber se a criatura estava realmente morta, Lin Zixin toca na pilha de ossos. Uma onda de energia azul flui para ele e uma notificação do sistema confirma que ele devorou um traço da fonte de vida do rato mutante gigante, aumentando seu progresso no Codes para 7%. Ele está desapontado por absorver apenas 2% desta vez em comparação com 5% do cadáver carbonizado. Ele teoriza que a diferença se deve à quantidade variável de gene de rei rato que cada rege consumiu. Percebendo que era quase manhã e inseguro ficar, ele vai para casa. Momentos depois que ele sai, a ciborgue de cabelo roxo pousa no beco vazio. Ela fica sobre os ossos fumegantes, imaginando quem poderia ter matado o Homem-Rato. A cena muda para um prédio escuro onde um ritual sinistro está acontecendo. Um cultista encapuzado carrega uma mulher inconsciente para um grande círculo de invocação vermelho brilhante. Ele a coloca no centro e se ajoelha, oferecendo a seu senhor Deus Rato para desfrutar. Da escuridão, olhos vermelhos de várias lentes ameaçadoras olham para trás. Uma voz profunda e furiosa questiona por que há apenas uma mulher, acusando o cultista de tentar deixá-lo faminto. A voz reclama que a oferta não é nem um bocado e ameaça tornar o cultista parte do sacrifício. O cultista se prostra em terror, implorando desesperadamente para explicar. Ainda no chão, o cultista aterrorizado explica que as jovens se tornaram cautelosas ultimamente, raramente saindo à noite e sempre viajando em grupos, tornando-as difíceis de capturar. O enorme Deus Rato Sombrio paira sobre ele, sua voz profunda ordenando que, se as mulheres são muito difíceis, ele deve pegar jovens em vez disso. O cultista concorda imediatamente. De repente, um grande pedaço sangrento de carne crua é jogado no chão. O cultista agarra avidamente e começa a devorá-lo cru, agradecendo seu senhor Deus Rato pela bênção. Enquanto ele come, o ritual atinge seu clima chorrendo. Tentáculos vermelhos maciços emergem do círculo de invocação, envolvendo a mulher inconsciente e erguendo-a no ar. A monstruosa boca de vários olhos do Deus Rato se abre e a devora inteira. Sons de mastigação e estalidos ecoam pelo prédio. Após sua refeição, o Sr. Deus Rato dá uma ordem final arrepiante. Diz ao cultista para não capturar pessoas comuns da próxima vez, reclamando que sua carne é muito amarga. A entidade declara que quer comer nobres que vivem no luxo, acreditando que sua carne será mais macia. Para ajudar Shen Xingan a melhorar suas notas em artes marciais, Lin Zixin realiza sessões de treinamento especiais com ela em sua casa. Durante uma sessão, ele atua como seu treinador pessoal, corrigindo sua forma. Ele ajusta seu braço, postura e ombros, explicando como gerar mais energia e manter um melhor equilíbrio. Uma vez que sua postura é corrigida, ele diz a ela para atacá-lo com toda a sua força. Ela avança para cima dele com um soco determinado. Lin Zixin facilmente pega seu punho, elogiando-a pelo ângulo preciso e poder aprimorado. Ele também pega seu chute de acompanhamento, apontando uma falha em sua forma e demonstrando a técnica correta, movendo fisicamente sua perna para a posição correta. Após a intensa sessão, uma exausta e suada Shen Xingan desaba no chão.
Ela recupera o fôlego, dizendo a ele que, embora esteja exausta, pode sentir que sua força em artes marciais realmente melhorou. Ainda ajoelhada no chão, uma motivada Shen Xinhan diz a Lin Zixin que treinar 3 vezes por semana não é suficiente e pergunta se eles podem fazer isso todos os dias. Lin Zixin diz a ela que não é necessário, explicando que seu corpo não conseguiria lidar com um regime diário de alta intensidade. Shen Qin não concorda e decide manter sua programação atual. Justamente então o telefone de Lin Zixin vibra. Enquanto ele o pega, Shen Qin se inclina curiosamente, perguntando se é um noticiário especial. Ele olha para a tela e vê 2 manchetes principais. A primeira anuncia que a Jijin Corporation fornecerá tratamento gratuito para as meninas prodígio mecânicas deixadas deficientes deficientes por modificações mecânicas precoces. O segundo relatório mais chocante revela que um gênio da Universidade de Pequim se fundiu com sucesso com um gênio de besta de aranha de 1000 fios, quebrando o recorde da pessoa mais jovem a passar por uma fusão de gene dupla. Os olhos de Lin Zikan se arregalam ao ler a segunda história, percebendo imediatamente que este gênio deve ser o mesmo prodígio da capital com quem ele tem competido há anos. A maioria das pessoas não pode passar por fusão de genes até a idade adulta, pois um corpo mais jovem não consegue suportar a reação dos genes de besta e corre o risco de mutação grave. No entanto, este prodígio agora passou com sucesso por uma segunda fusão de genes aos 11 anos de idade. Lin Zixin fica para ponderar o incrível talento físico do prodígio e se a fusão de genes é realmente o melhor caminho para o poder.